boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos começando mais um Boteco dos Guris, essa quarta-feira de cinzas, né? Chamada quarta-feira de cinzas aí. Vamos... Para quem pulou carnaval. Para quem? Para mim não tem. Como Erechim não tem carnaval, faz um bom tempo, né? Já faz um bom tempo já que não tem carnaval, então. Beto, isso aí teria que ter alguém, né, ainda, do Poder Público Municipal. Esquece. Algum vereador. Quem acabou com o carnaval Erechim foi o Poder Público Municipal. Tá, o Nico é um cara bom. E não só esse, tá? Anteriores também. Sim, mas morreu. Agora enterraram. Claro, foi muito tarde. Agora enterraram. Até eu fiz uma matéria que tu leu ali, né, sobre o carnaval, aquele Erechim, onde eu ia, nós íamos um bloco no comércio, no verde, no azul e branco, no verde rubro, com blocos e tudo, e foi cair no carnaval de rua, morreu, e foi agora matar. Esse ano enterraram. Quem sabe, né? O Nico pode fazer parte da comissão aí. Os QGs também. Até que nós estamos antes de começar o programa, na real. Por isso que eu peguei a dica do Beto. Como todos podem perceber em casa, eu estou no comando. E agora, esse é um sinal que você tem que eu estou no comando. E agora, até antes do Betinho falar, nós vamos dar um toquezinho aí. Eu estou no comando. O grande problema é o seguinte, senhor. Mataram completamente o carnaval de Erechim e tem muita gente que aplaude e diz que legal. Mas legal, gente, o pessoal daqui sai, vai para Jaçaba, vai para Itá, vai para Água de Chapecó, vai para Gaurama, vai para Getúlio, vai para Balneário Camboriú. Tá? Então nós estamos tirando o pessoal nosso aqui e indo para fora. Fazendo o quê? Gastando fora, quando poderiam estar consumindo aqui. Aqui em Erechim podiam estar consumindo. Tanto é verdade que mataram o carnaval em Erechim, que ontem, feriado, quer dizer, entre aspas, porque não é feriado, é ponto optativo, muitas lojas abriram, Figueiredo. Sim. Abriram, coisa que tu não via no passado, né? Então não se surpreenda quando que vem, pelo meu ponto de vista, devia abrir, não devia ter mais feriadão em Erechim não, no Brasil sim, mas em Erechim não, porque não tem nada, vai fazer o quê? Deixa eu trabalhar! Não tem porquê, né? Vamos trabalhar! Carnaval realmente dos QGs, faz muitos anos. Os blocos que tinha não tem mais, né? Mas dos QG mataram há muito tempo, bem antes. Não, no QG foi antes. Aí acabaram com os clubes. Quando acabaram com os QG, acabaram com os clubes. Ponto. Mas uma coisa ligada à outra, Aí começou o carnaval com escolas de samba na rua. Foi crescendo. Primeiro ano patinou, segundo cresceu, terceiro explodiu. Aí o que acontece? Cancelam também, não podem mais fechar a avenida. Isso aí. Parabéns. Tentaram voltar no passado, o Poder Público tentou voltar no passado com blocos na rua. Gente, rua é escolas, não são blocos. Isso aí, claro que não dá certo, né? Não deu certo, exatamente. Quem sabe alguém aí que compra essa ideia aí. O Nico é um bom carnavalesco, eu também já fui. E eu me coloco, já estou colocando o Nico no meio à disposição para ajudar. Vamos lá, tio. Vamos Figa, uma comissão. Enquanto mataram, tá? Mataram o carnaval. Concordo. E, Beto, interessante que é a maior festa popular do Brasil. Sim. Verdade. Verdade. Bom, vamos lá então? Não, boteco. Vamos começar então. Tô puto hoje. Ai! Que cachorro, Beto? Puto da cara. Pelo amor de Deus. Puto da cara. Pé da cara. O cara dizia, o tempo de ataque não podia falar bobagem, mas pé da cara, né? Vamos começar a falar dos nossos parceiros aqui do Boteco dos Guris. Antes mandar eu não posso esquecer o momento Maguila, mandar para minha querida irmã Rosane Rose, está de aniversário hoje. Parabéns! Está de aniversário, minha guerreira, minha irmã. Que é dia 5? Dia 5 de março. Parabéns, e amanhã parabéns para minha irmã que também está de aniversário amanhã. Opa, como é que é o nome dela, tua irmã? Eleonora aí. Depois eu quero falar mais um pouquinho porque o Beto abrir. Eleonora, isso aí. Então um abraço aí para todo mundo que está nos acompanhando aí. Vamos para mais um Boteco dos Guris. Supermercado e Casa de Carnes no Vilho de Ouro. No Vilho de Ouro você encontra os melhores assados de carne e de frango, além de maionese e polenta frita. Se você só quer relaxar e descansar no fim de semana, nós assamos o seu churrasco. Estamos à disposição nos dois endereços. Esperamos por vocês. Matriz, o fone é 3522-3633 ou 99938-6649. A filial, nem aquela música, vocês dão Matriz e Filial, eu me lembro dessa música. Bairro Cotrel, fone 99989-6005. A Sony Veículos, Tarcísio Sony, né? Empresa especializada na compra e venda de veículos. Há mais de 30 anos, sempre com um trabalho sério e dedicado aos seus clientes. Sob os cuidados de Tarcísio Assoni, um profissional com excelente conhecimento na área. Fone é o 54, código de área 99982-1300.
Qualquer que seja seu sonho, a chave dele está na Sony Veículos. A Sony Veículos sempre à sua disposição. Pizza do Edson, aí pessoal, venha nos visitar e fazer a sua comemoração com a melhor pizza de Erechim. Pizzas salgadas e doces, além de drinks especiais, sempre com excelente atendimento da casa. Esta de sorvete com morango é sensacional. Estamos à sua disposição. Temos teleentregas pelos telefones abaixo. Esperamos vocês. Fone 54 991 36 065. Aí faltou, qual é que é o final? Opa! É zero? Quem aí? 991 36 065. 0065. É 0065. Então é 991 36 0065. Tá, beleza. Beto, gravações. Acho que ele já te confirmou. Beto, não tu vê, depois vamos passar certo. Sim, sim. Ele converte seus vídeos antigos de VHS e pendrive. Não perca com o tempo os seus melhores momentos na vida. Faça a transformação e guarde suas experiências para sempre. O telefone do Beto lá é o 5499901 3948. Eu disse 99901 3948. É 0650 ali, anota aí. Ah, onde é que está a caneta aqui? 0650. Então Isso do S. 991 36 0650. A minha secretária falhou. 991 36 0650. Isso aí. Que seria o mesmo de 9136 0650. É a mesma coisa. Isso aí. Vamos começar então, pessoal, cumprimentando a gurizada aí, o Carlos Espinato. Tudo certo, Nico? Boa tarde, Betinho, da Mostache, né? Grande Beto, né? O maior pagodeiro de Erechim. Tá louco? Meu Deus do céu. Toca os 10 instrumentos. Nasci no meio do Grande pagode. Betinho, roqueiro, Quantos né? instrumentos tu toca, Beto? Vamos deixar a coisa melhor, ele é roqueiro, não é pagodeiro, mas tudo bem, né? Mas cada um com a sua área. E boa tarde ao Figueiredo, e já cumprimentando o Figueiredo, já que a irmã do Beto de aniversário hoje, a minha irmã está de aniversário amanhã, a gente deu os parabéns, o Figue estava dia 13 de aniversário. Então, aqui vai os parabéns aqui ao vivo e a cores pro João Figueiredo, que estava de aniversário ontem, dia né? 3, Dia 3, ontem. Dale, Figa! Tava de amigo, segunda-feira. É um mês que tem uma turma grande. 0303 de 58. Isso aí, então parabéns, Figa, felicidades, tudo de bom pra ti. 6.7 turbinadinha aí. E agora, né, Betinho, eu vou te devolver a palavra. Peraí, hoje falou de aniversário, dá um segundo. Quero agradecer aqui ao público aí, ao vivo, até o número 365 que me mandou as mensagens de parabéns, eu consegui responder um por um, depois me perdi. Mas aqui, obrigado a todos que me mandaram de uma forma ou de outra mensagem pela passagem do aniversário, um ciclo novo que começa agora, vai até 3 de março do ano que vem, né? Obrigado, gente mesmo. Foi muita gente. Agradecido, um beijo no coração de todos vocês. Você sabe, Fica, que todos os anos eu respondia um por um mas começou um volume tão grande que no último ano já não consegui mais responder. Eu fui até o 365. Os primeiros 365 eu respondi um por um. Depois não deu mais. Valeu. Tá, vamos lá então com o Figa. Boa noite, certo, então. Figa? Já falamos aqui dos aniversários, já falamos de carnaval, então boa noite a todos, amigos e amigas do Boteco dos Guris, né? Estamos aí para fazer aquele auê. Hoje o bicho vai pegar. Vai pegar, o Nick chegou não sei onde, mas vai pegar. Chegou nervoso, chutou o tijolo, tive que esconder o facão, mas tudo faz parte. Não pode. Eu já vi de chinelinho, mas não tem problema. Um abraço especial então aí para duas pessoas. Um abraço especial para duas pessoas aí que acompanham o nosso Boteco dos Guris, e dessa forma a gente abraça todo mundo, que graças a Deus, né, aos amigos aqui e a vocês aí de casa. Só cresce, só cresce. Então um abraço a Helenires Manioto e o Domingos Castanhara, os dois aqui de Erechim. Obrigado pela preferência, obrigado por vocês acompanharem nós. Buenas noites. Já temos e tem um recado aqui também da Sidneia Coradini. Boa noite, Sidneia. Um abraço, obrigado por nos acompanhar. Sidneia é a que manda no condomínio Erechim, né? Então, com ela. Ela que manda aprender, soltar. Ela manda aprender. Tranca a porta. Não tem nada. Passou na frente, um abraço pro Mico, né? O Adilson. Adilson. Encontrei com ele no centro hoje também, né? Adilson Franco, campeão. Isso aí. Vamos ver se na outra quarta, ver se conseguimos trazer esse cara aí. Quem é esse cara aí? É Dilson Campelo, mais esquecido com o Mico, né? Vai falar Dilson Campelo. Vamos ver. Vamos ver, a agenda dele não é fácil. Já está prometido umas 2 vezes, mas não deu certo. Mas vai dar. Vamos lá então, vamos começar, pessoal, com
futsal aqui, falando do Atlântico, infelizmente, né? Disputou a Supercopa semana passada lá em Joinville, né? Fez uma grande primeira fase, para resumir aqui, né? Não vou passar todos os resultados, né? Para falar mais do Atlântico, né? Ele estreou contra a equipe do Apodi, do Rio Grande do Norte, venceu por 7-1, né? Uma vitória tranquila, como era dentro do esperado, né? E fez a disputa dele com a CBF, na verdade, para quem ficava em primeiro. A CBF, ela estreou também contra... Que não é mais a mesma. Não é mais a mesma, a CBF realmente... Mas aí eu vou defender, o Atlântico cresceu bastante tecnicamente, hein, gurizada? Não, sim. Nós vamos discutir isso aí, porque assim, não. Ele, não é que ele cresceu bastante. O Atlântico consegue manter uma espinha dorsal do ano passado. Sim. Ele perdeu só 2 jogadores. O nível técnico ficou mais... Só 2 jogadores. E trouxe gente boa também, quer dizer. Então, trouxe. Tem, né? Então a CBF ganhou do Apodi 5-1, o Atlântico venceu por 7-1. Então, na segunda rodada, né, jogaram... deixa eu ver aqui. Atlântico CBF, acho que foi assim. Sim, primeira rodada a CBF, né? A CBF ganhou da Apodi, né? 5-1. Isso aí. E na segunda rodada, falando só do grupo do Atlântico, sim, o Atlântico ganhou da Apodi 7-1. E lá na última rodada, terceira e última rodada, eram todos contra todos, né? Dentro dos grupos, o Atlântico venceu a CBF 3-0. Me surpreendeu até o placar, podia ter sido até mais, né? E acabou ficando em primeiro, mostrou um bom futsal o Atlântico na primeira fase, desses 2 jogos. Aí foi para as semifinais. Primeiro tempo excelente contra a Fortaleza, fez 3-0 no primeiro tempo, né? Segundo tempo sentiu um pouco a questão física, né? Porque o Atlântico começou quinta e foi todos os dias, jogando quinta, sexta, sábado, domingo, 4 dias seguidos, né? Então, segundo tempo baixou bastante o ritmo, a Fortaleza fez um gol, terminou 3-1. Aí na final, contra Joinville... Antes da final, Betinho, só dá uma resumida, tu quer falar alguma coisa? Não, só antes da final, para dizer que assim, ó, me surpreende positivamente, desde o ano passado já, o Fortaleza, né? Vai ser tenho certeza que vai ser uma boa força aí no futsal nacional, né? Correu o risco de não ter time esse ano. A Fortaleza vai ser uma boa força. Vai ser. Correu sério o risco de não ter time por causa dos como é que diz, patrocinadores, né? Os apoiadores lá, mas acabou confirmando, né? A Fortaleza, a presença do Campeonato Brasileiro. Eu achei que ia para a Liga Nacional, mas acho que ainda não é dessa vez. Mas tá beirando, né? Mas já pode ir, né? Teria condições de ir. Já pode ir. E quem vai entrar é a equipe do... Puxa vida, me esqueci, não é o Taubaté de São Paulo, Dracena. Dracena é uma equipe paulista nova esse ano que vai estrear na Liga Nacional, né? Então, na outra semifinal, Joinville venceu a CBF 2-0. A CBF já fez um bom jogo contra a Joinville, não fez um mau jogo, não. Só no segundo tempo que você decidiu a coisa lá do jogo lá. Aí nós vamos para a final, daí Joinville saiu na frente, né? Saiu na frente, fez 1-0. O Atlântico, boa parte do jogo, mostrou melhor jogo, melhor domínio, mas não resultou em gols isso aí, né? Aí acabou virando com o Richard e o Vilela, virou 2-1, faltando em torno de 5 minutos para terminar o jogo, né? Daí, 5 minutos o Joinville empatou, 2-2. Aí teve ainda mais algumas situações do Atlântico, né? Para conseguir empate, para ir para manter o empate, deu para prorrogação, né? Acho que o Atlântico tem que trabalhar um pouco melhor a questão do goleiro linha. Sempre, coisa antiga. Não tomou gol, não fez, mas assim, toca, mas não concluía, né? Então... Como dizia o meu avô, parece DKV. Ronca e não sai do lugar. Daí foi para a prorrogação, né? Terminou 2-2, beleza, uma prorrogação. Aí num pênalti lá, a bola realmente bateu no braço do jogador do Atlântico. Sim, não tinha o que fazer. Foi pênalti pro Joinville. Joinville, o único gol da prorrogação. Qualquer um podia ter ganhado, né? Qualquer um. É jogo de cachorro grande, né? Então, aí foi o pênalti que decidiu. O Atlântico ainda tentou o goleiro, mas acho que nos quadrantes aqui, os quartetos, a polícia não podia mudar um pouco. Está muito manjado já esses quartetos. Ele começa aqueles 4. Dificilmente ele vai trocando, sabe? Os jogadores é sempre o mesmo quarteto. Uma ou outra vez ele troca, tipo, botar o Pedrinho, jogar com o Vilela, mudar, sabe? Agora, então, é sempre baita contratação essa do Vilela, né? O Vilela é um grande jogador. Esse ano ele começa do início. Ano passado fraturou o pé, né? Então ele ficou fora uns 2 meses e pouco. Baita jogador. Baita jogador. Atlântico, eu acho que já arrumando essa questão do goleiro linha, eu não tenho dúvida que ele vai brigar pelo título da Liga Nacional. Ele vai brigar, porque não tem muitos aí para brigar, não. Tirando o Joinville,
Magnus. A CBF não gostei nem um pouco da CBF. A CBF não tem jeito. Achei os jogadores aí cansados, né? Não vou chamar daquela palavra que os caras estão usando hoje, né? Cansado, né? Não, cavalo cansado. Cavalo paraguaio? O Praia pode surpreender também. Praia Clube pode ser, né? O Jaraguá. Mas é por aí, ó. É nesses aí mais ou menos. Não foge desses 3, 4. Tem a Copa do Brasil, então o Atlântico agora segue o baile agora. Joga dia 10 agora, segunda que vem, às 20h30 lá em Umuarama, o jogo de ida da primeira fase da Copa do Brasil, né? Que dá vaga para a Supercopa do ano que vem, né? Então, só para dar um parênteses, a Libertadores da América, então, de 11 a 18 de maio, Assunção do Paraguai, Libertadores, vão estar lá Magnus e Joinville, né? Magnus é atual campeão, então nós vamos ter 2 brasileiros, provavelmente vão fazer as finais, né? Uma pena a final não estar lá. Uma pena, faltou um pouquinho, mas, sabe... Fica para a próxima. Então o Atlântico joga dia 10, próximo jogo do Atlântico dia 10 de março, agora 20h30, Umuarama, Copa do Brasil, primeira fase, jogo de ida. Aí logo uns dias depois, 14 a 21 de março, ele tem essa Supercopa Gramado, que é um torneio amistoso, né? Tudo bem. Mas são 8 equipes. 8 times, todos em Liga grandes. Todos em Liga Nacional. Todos em Liga Nacional. Então quer dizer, é amistoso, mas vale pro ano, né? Para a equipe enfrentar esse tipo de adversário. Esse tipo de adversário é bom que ele vai enfrentar na Liga Nacional, todos em Liga Nacional, né? Então vamos lá agora. Seleção brasileira, dá uma rapidinha aqui. Antes de tu falar, 2 recados, Betinho. A dona Laura Cardoso Gonzalez está lá em Porto Velho, Rondônia, nos acompanhando. Está lá em Bom trabalho aí. Minha paixão. Um abraço. E também temos o Anderson Mor, está sempre nos acompanhando. Esse é Galocida, né? Esse é Galocida, está sempre ali. Um abraço, Anderson. Vai, Betinho. Falando então da seleção brasileira, começa hoje, né, essa Copa Intercontinental, que tem o Richard do Atlântico, que se apresentou lá na seleção, vai ser de hoje até domingo, né? Então nós temos aqui, dá rapidinho a tabela aqui, são 4 seleções, de Irã, Afeganistão, Brasil e Groenlândia. Eu estou amistoso lá em São José dos Pinhais, nível que vocês conhecem ali na região metropolitana de Curitiba, né? Então amanhã nós vamos ter às 18 horas Irã e Afeganistão, às 20h30 Brasil e Groenlândia. Na quinta, 18 horas Afeganistão e Groenlândia, e depois Brasil e Irã. Na sexta tem Irã e Groenlândia, às 18h, e depois Brasil e Afeganistão. Sábado folga, e no domingo, às 7h30 disputa o terceiro lugar, às 10h30 a final. Brasil grande favorito, né, Gato? Como é que eles fizeram isso aqui? Vai ser todos contra todos. Primeiro e o segundo faz a final, pontos corridos, o terceiro e o quarto faz o terceiro lugar. É um torneio amistoso, né? Eu não vejo muita chance dos outros aí contra o Brasil. Mas é para o Brasil. Só responder aqui, amigos, o Anderson Moore, aproveitando aqui que ele estava pedindo aqui, vocês que são bem informados, obrigado por isso. Tentamos, né? Mudou o horário do Grenal de novo? Mudou. Ele está dizendo que ouviu falar que ia ser às 22 horas. Não. Vai ser às 5h45. A TV queria isso, a emissora detentora deles queria às 22, mas ficou para 17h45. Seria um absurdo. 22 horas. 22 horas forçar amizade, né? Abraço, Anderson. Vai, Betinho. Abraço, Anderson. Então, falando da seleção, é isso aí, então, né? Tá o Richard ali que está na seleção brasileira, de 5 a 9 de março. Falando daquele famoso julgamento para fechar esse TJD. Até que enfim, né? Até que enfim julgaram, né? Até que enfim. Mas vai sair jogo ou não, Beto? Vai sair. Vai sair jogo. Vai ser a continuidade. Continuidade. Acredita nisso? Foi decidido 5 minutos. Foi... Sério? Não, tu tá brincando, né? Beto, tu tá brincando, né? O jogo foi interrompido, faltava 50 segundos. Tu tá brincando. Não, pera aí. Esse vai ser o jogo, eu não sei, mas foi... Todo esse redemoinho aí pra concluir a partida. Aqui não tem problema, nós falamos, todo esse redemoinho aí de julgamento, de não sei o que, pra um peidinho. A partida foi interrompida quando aconteceu. Eu nem iria jogar. Todo aquele problema aconteceu, faltava... Deixar ele decidir. Se fosse o Atlântico, nem iria. Eu não iria. Faltava... Onde é que é o jogo, Beto? Não está definido ele, vai ser em quadra neutra, né? Viagem, tudo para ir 5 minutos. Então vamos concluir. Vocês decidem quem é que vai ser o campeão. O jogo... Eu estou falando 5 minutos, não sei se é 5 minutos. Faltava 50 segundos para terminar o primeiro tempo de prorrogação. 5 minutos. Então tem 5 minutos e 10 segundos para se jogar, somando o tempo, né? Então o João Paulo nem está mais aí, que foi o pivô daquele problema que aconteceu lá, né? Que sofreu aquelas agressões lá, verbais, né? Então foi definido o quê? Vai ser o jogo ser concluído, ainda em data e horário, a Liga Gaúcha ainda não anunciou. A equipe do Guarani foi multada em R$15 mil
e perde 2 mandos de quadra, né? E o Guarani já desmanchou praticamente o time. Praticamente o time. Tem um outro detalhe também que é muito curioso, né? Porque quem passar vai jogar na final contra Iesco, ex-Carazinho, agora está lá em Balneário Camboriú. Foi a última competição. A Supercopa foi a última competição. O time de Santa Catarina pode ser o campeão gaúcho do ano passado. Eu não sei. Vai ficar muito estranho isso aí, né? Então a última competição. A final vai ser 5 minutos. A última competição que a Iesco fez. A semifinal. A última competição que a Iesco fez por Carazinho foi essa Supercopa. Então estão de mudança para Camboriú. Então vai ser esse jogo Atlântico. Se sair, né? Eu só acredito vendo, né? Esse jogo, se ele sair, se ele for completado, não sei. Vai ser em quadra neutra, né? Dia e horário ainda não foi marcado, né? Então, se quem passar para a final, de Atlântico e Guarani com o outro, vai enfrentar a Iesco de Balneário Camboriú, não é mais de Carazinho, né? Então, não sei como é que eles vão fazer, não vou jogar um jogo em Camboriú, outro aqui, aí o campeão... Porque não tem nada a ver, né? Sim, pois é. Vão ter que fazer, puxar para uma cidade aqui, né? Jogar aqui, né? Uma aqui em Erechim e outra não sei onde vai ser, né? O jogo, né? Eu estou pensando lá na frente já, né? Se sair esse jogo ainda, porque eu não sei sinceramente se o Atlântico vai concluir essa partida aí. Anderson Mor continua aqui nos mandando, então ele falou assim, assistir o Grenal e correr pro Colosso. Isso aí, gente. Boa ideia, Anderson. Esse é o meu plano. Termina o Grenal, pego o metrô e vou lá pro Ipiranga daí. Eu não vou nem assistir o Grenal porque eu tenho um outro compromisso, graças a Deus, que é um compromisso de comédia, porque o Grenal é terror, né? Então, de Atlântico, isso aí ficou essa resolução, essa solução que a STJD encontrou. Então, vamos aguardar aí os desdobramentos disso aí, se realmente essa partida vai acabar acontecendo, se o Atlântico vai. Porque esse ano, em relação à Liga Gaúcha, o Atlântico está conversando, não definiu a participação dele na Liga Gaúcha esse ano. Né? Aqui para estadual, só a Série Ouro, o Atlântico garantiu confirmou a presença. Né? Acho que não pode fazer que nem ano passado, Beto. Não, ele não vai jogar 5, 6 competições. Aqui o estado está certo só Série Ouro, Copa dos Campeões, Copa RS. Elege umas 3 aí, Liga Nacional. A Copa do Brasil. Copa do Brasil. E a Supercopa Gramada é torneio de uma semana. Vai ter a Copa do Brasil e Liga Nacional. E aqui a nível do estado é Série Ouro, né? Que dá uma vaga para a Taça Brasil, né? Que espero que não faça. Dito isso, espero que o Atlântico não faça como a CBF, que eu achei o cúmulo, que não vai disputar a Taça Brasil Primeira Divisão, né? Quem vai disputar é a equipe do Santiago, né? Ser Santiago. Que a CBF não quis disputar a Taça Brasil Primeira Divisão, que na verdade é a Segunda Divisão, né? Só que enquanto um time gaúcho não chegar na final, ele não sobe para a divisão especial. Entende? Então, se esse ano o Ser Santiago não chegar pelo menos na final, ano que vem, novamente, o Rio Grande do Sul, a vaga do Rio Grande do Sul vai ser para a segunda divisão da Taça Brasil, né? Isso aí que nós tínhamos por enquanto. Vamos agora, dito isto, né? Vamos agora para o Ipiranga, então, moçada. Ipiranga, deixa só que eu leio no Tchequete. Coisa? Boa noite, trio. Grêmio campeão. Nós vamos entrar depois nessa discussão aí, do Tchequete. Mas eu vou dar uma frase aqui, uma opinião minha, uma frase. Nós temos que fazer resultado na arena, depois vamos ver. A cigana que escuta bem. É um jogo, eu sou dessa, Leandro, é um jogo de 180 minutos. Nós vamos chegar, daqui a pouco falamos isso. Esse papinho que eles falam no primeiro jogo, quando tem o jogo de ida, hoje não decide nada, vírgula, né? Não decide nada, não, vírgula. Porque primeiro jogo, se o time ganha de 2, 3, isso vai influenciar diretamente o segundo jogo, né? Não. Então vamos para o Ipiranga, então. Nico. Ipiranga, o que temos aí de Ipiranga, moçada? O Nico vai falar, que estava lá trabalhando? O Ipiranga é campeão da Taça Farroupilha, né? Vocês têm alguma dúvida a respeito disso? Olha, 2-0 99% na mão. 2-0 em cima do São Luís. 99,99%. Tem tudo. 2-0 em cima do São Luís. Da Ijuí, eu não vejo uma mínima chance de Ipiranga deixar escapar essa Taça Farroupilha e, consequentemente, a vaga, que é mais importante, a vaga da Copa do Brasil no ano que vem. Sim, certeza. Sim. Então eu não vejo como o Ipiranga deixar escapar isso. Para mim, o Ipiranga já é o campeão da Taça Farroupilha, já está com a vaga garantida na Copa do Brasil no ano que vem, e o São Luís vai vir aqui passear. Eu, sinceramente, podia ter sido mais. Aquela bola do Galego, ele deu cobertura no goleiro, se entra 3-0, daí eu concordava contigo, tinha matado. Mas tem tudo, não, claro, tá na mão, mas a gente sabe como é que a gente já viu nos filmes aí, né? Por isso que eu digo. Mas aí que rugar, né? Eu penso assim. Que é show do espanhol? Sub-20, o Sub-20 não toma 2 do São Luís.
O Ipiranga foi sábado, dia 1º de março, lá em Juí, contra o São Luís, foi 2-0, né? Lá em São Luís. Não, eu falei. Em Juí contra o São Luís foi 2-0, foi muito bem. Eu comecei a falar, Nico, não sei se era para mas é isso aí. O Ipiranga foi muito bem, passou por cima de São Luís, né? Ficou perto, nós estamos falando aqui, praticamente campeão, mas aquilo que a gente sempre fala, hein? O jogo não acaba quando não termina, né? Então vamos ter um pouquinho assim, né, de consideração, porque o São Luís é um time bom, hein? É um time bom. Tentou o Yarley ali, melhorou bem o São Luís, hein? Mas não tem chance. Não tem chance. Estou dizendo agora aqui, ó. Não tem chance. Eu me surpreendeu negativamente o São Luís, eu achava que fosse jogar muito mais, né? Eu acho que o Ipiranga tem muito mais dificuldade se tivesse pego o Guarani e não o São Luís. Concordo. No primeiro tempo o Ipiranga era para ter feito mais 2-3 até no primeiro tempo, né? E houve algumas chances aí, né? De gol aí que foi perdida, né? Até que lá nos 44 minutos, né? Com assistência de Jean-Pierre, tocou de cabeça para trás e o Heitor, uma bonita batida, né? Meio de virada, assim, meio de voleio, botou lá na gaveta. E o VAR. Diga-se de passagem, 7 minutos para o VAR definir se foi gol ou não foi. 7 minutos, porque eles não tinham aquela famosa câmera ali que pegava o ângulo de impedimento. 7 minutos é um absurdo do absurdo isso aí. Para tu definir se foi gol ou não. Né? 7 minutos é demais, né? Depois nós tivemos mais uma chance com o Galego e uma chance com o Roca, né? Que poderia ser uns 3-0, já estava. O Galego aí acho que não tinha. O Galego é uma pena, aquela bola dele, cobertura lá, se entra 3-0. Mas eu sei também, eu concordo 90% com o Nico. Tá tudo encaminhado para o Ipiranga, né? Tá tudo encaminhado para o Ipiranga. E no segundo tempo ainda o Ipiranga foi beneficiado, né? Pela expulsão do Anderson Recife, que acertou o rosto do Galego, né? Merecidamente foi expulso. E aí, por isso que digo, o Ipiranga poderia ter ampliado, né, Nico? Tu que... Sim. Mas fica, eu acho que construir um resultado na casa do adversário é meio caminho andado. Quer dizer, é muito mais que meio caminho andado. Sim. O Ipiranga jogou e foi superior. Se tivesse só feito os 2 gols e não tivesse jogado, tivesse achado 2 gols. Beleza, mas não, o Ipiranga jogou, foi muito superior ao São Luís. Então eu não vejo aqui, a mínima chance do São Luís vir aqui e complicar com a vida do Ipiranga. Não vejo. Então nós temos assim, vamos dar mais algumas notícias. Tem o Torneio da Morte para falar também? Também, tem bastante coisa aqui. Mas quero dizer assim, então, sábado, né? Ipiranga, dia 8 de março, sábado, mudou o horário do Grenal, desculpe, gente. 21 horas, né? Aqui no Colosso da Lagoa. Eu enlouqueço. Ipiranga e São Luís, a final. Com grande possibilidade, o Nico acabou de falar, o Beto concordou, eu também, do Ipiranga ser campeão da Copa do Troféu Farroupilha e garantido uma vaga. Que é o mais importante. Que é o mais importante para a Copa do Brasil do ano que vem. No Ipiranga, nós tivemos a confirmação, né? O primeiro reforço do Canário para a Série C 2025. O jogador argentino Ettore Montefiore, 22 anos, atuava aí no Monzon, disputou agora o Gauchão, jogou aqui em Erechim, né? O Montefiore surgiu no Algoz da Argentina, jogou no futebol inglês e fez, antes de estar no Monzon, fez 4 temporadas no Juventude. Bom jogador para mim. Não sei o que vocês acham. Melhor jogador do Monzon, sem sombra de dúvidas. Joga com a camisa 7. Muito bom jogador. Eu acho que vai agregar muito no Ipiranga para a Série C. Eu acho que Ipiranga nesse Faro Benfica, né? Sim. O Faro Benfica não vai mais para o Cuiabá, vai continuar aí. Eu acho que ele viu no Ipiranga um projeto muito, muito interessante para esse ano. Por isso que também resolve ficar. E essas contratações pontuais que o Ipiranga vem fazendo agora é importantíssimo, tá? Sim, eu acho que vai colaborar e muito, porque o Ipiranga precisa para a Série C mais uns 4 a 5 jogadores. 4, eu acho que 4 tá. Mas é por aí. Eu acho que ele com um zagueiro, meia, mais um meia. Precisa, né? Eu acho que precisa mais um zagueirão ali para jogar. Um meia técnico que distribua a jogada. Mesmo porque eu acho que o Ipiranga vai perder alguém aí, tá? Quem que tu acha? Nesse final aí. Quem que tu acha que pode perder? O Olha, Galego? eu acredito que eu acho até não sei se o Jean-Pierre continua também, tá?
Porque o Jean-Pierre tem um outro projeto pela frente. Aí, Mas ele tem contrato até o final da Série C. Mas a gente sabe que ele tem um outro projeto aí. Mas esse projeto pro ano que vem, né? Mas é um projeto que... Mas eu acho que ele não sai, né? Eu acho que o E Jean-Pierre precisa também, tem que precisa passar, um reserva bom pro Galego, né? que não era para ser o Cristiano, né? Eu acho que o Cristiano não convenceu. O cara que Exatamente. foi contratado para ser o cara, o goleador, é o Cristiano. Não convenceu, Né? e Então, eu acho difícil o Ipiranga segurar o Galego, mas quem sabe, né? Também acho difícil. Pelo menos até o final da Série C, né? Quem Seria, sabe? né? Quem sabe? O Nico falou aí no Farley Coelho, né? Executivo de futebol do Ipiranga Isso. aí, recebeu uma boa proposta do Cuiabá do Mato Grosso, mas conforme informações do presidente Adilson. Estava quase tudo acertado, na verdade. Praticamente tá certo. O Farley vai permanecer aqui no Canário até o final do ano 2025. Isso tá certo, ele já está nas redes sociais. Não, ele estava sentado praticamente com o Cuiabá, né? Faltava uma resposta e aí ele... o presidente, o Adilson, chamou o Farney sentado na mesa e... O projeto aí pesou bastante, eu acho, né? E aí ele continua, e bom para o Ipiranga que ele continua. E um excelente profissional, tem aquele faro, o Farney tem aquele faro de carimpar, né? Jogador para posição, né? Ele tem um bom conhecimento no Nordeste e interior de São Paulo. Então ali tem muito jogador bom que a gente não fica sabendo, né? Aí veio lá, tal de Nico, o cara joga, manda onde o Nico? Se o cara está anunciando, é porque ele já pesquisou, ele conhece, ele já viu. Isso nós estamos falando aqui, o Ipiranga começa a buscar jogadores pontuais para colocar nesse time que quer queira não queira, pessoal, apesar de muitas críticas também que aconteceram dentro do chão, o Ipiranga chegou com uma quinta força. Uma quinta força. Exatamente. E eu digo mais para vocês, eu considero o Ipiranga não a quinta força. Para mim, o Ipiranga é a quarta força, porque o Ipiranga tem mais time que o Caxias. Faltou um pouquinho para chegar na semifinal, né? Faltou um pouquinho. Ele tem mais time que o Caxias. Ele levou azar de pegar o Grêmio na Eu última. também considero. Grêmio, Internacional. Nós três da Série A e o Ipiranga. Eu também acho isso. Faltou um pouquinho para chegar na... Então, eu acho assim, então, se a gente for analisar friamente, o Ipiranga não vinha bem, não começou bem o Gauchão, mas terminou bem o Gauchão. Sim, terminou bem. Ele veio numa crescente. Não começou bem, mas terminou bem. Ele vem numa crescente, agora é tentar manter essa espinha toda tomara que consiga. né? Se possível, perder o mínimo de jogador, né? O Roca, eu acho que vai ser complicado ele ficar. O outro jogador que ele justificar também. Ele não começou bem, mas depois ele Mas começou. é bom jogador. Não, ele não começou bem, mas depois acertou, né? Depois acertou Para o passe. um ainda que pode melhorar, que não está no ritmo, Marinho. é o Marinho, lateral direito. Mas é bom jogador também, tá? Lateral direito. Ele apoia muito bem. Muito bom, mas eu estou dizendo, ele ainda não está no ritmo, digamos, dos outros jogadores. Mas é mínimo. O jogador que apoia bastante. Ó, Leandro Tchequeto mandou mais aqui, não sei se tu já leu. Ele falou boa noite, tu campeão na Arena 3-0. Eu vi aqui, mas não tinha falado aí. Tá apostando. Leandro. Não. Nós vamos falar não é pra depois. tanto, Vamos jogar tudo bem. Uma linguicinha fácil, eu acho aqui em casa. Uma breja aí. Uma linguicinha aí pro pessoal do Dado e o outro amigo lá, e nós. Joga aí. Leandro, nós já vamos entrar no final, mas calma, Leandro. Se fizer esse placar que tu fala, acabou. Boa noite, amor. Nem sai o jogo da volta. Estão acordados? 3-0. Estão sonhando ainda? Não, se der esse placar, acabou a brincadeira. Não existe isso. Aí nem joga a volta. Né? Voltando aqui pro Gauchão, então vamos falar um pouquinho, Betinho, do torneio do rebaixamento, que eles não gostam que chamem de torneio da morte. Mas é na morte. Mas é da morte e por enquanto tá dando o meu palpite aqui, né? Eu dei no começo. Os dois de Pelotas? Os dois de Pelotas. Então nós tivemos aqui, a terceira rodada. O Avenida ganhou em casa por 3-2 do São José. E o Pelotas, que jogou no estádio dele, empatou com o Brasil 0-0. Eu acho que os dois jogos deles vai ser 0-0. Aí hoje a situação está assim. Já jogaram duas vezes, né? Uma na primeira fase. A outra vai jogar agora. Sim, deu 0-0. na primeira fase e agora outra. Só 0-0. Jogaram 4 horas mais ou menos. Só 0-0. Não fizeram nenhum gol. Então a classificação hoje do Torneio da Morte diz o seguinte: a Avenida assumiu a liderança. Quem diria, né? 5 pontos. Quem diria, né? Essa vitória dele Estava lá embaixo, mas subiu 5 pontos. São José é o segundo com 4. E o Pelotas é o terceiro com 3. E o Brasil de Pelotas é o segundo com 2. Todos têm chance ainda de escapar. Todos, matematicamente todos. Tem 3 rodadas ainda, né? Mas só que o Brasil e o Pelotas estão se enrolando.
Um não ganha do outro, né, velho? Coisa, Se eles empatarem de novo, Um não ganha do outro, se daí eles não- empatarem de novo e o São José fazer um crime na Avenida em casa, que é bem possível, vai ficar muito difícil para a dupla. Aí realmente. Já que o Nico falou, então, e a quarta rodada vai ser o seguinte, ó. Repete isso aqui, É agora, começa às 19 horas hoje, em Porto Alegre, São José e Avenida. Tá? E o Brapel de novo. E às 21h30, hoje também, né? O Brapel de Aí novo. o Brasil joga em casa contra o Pelotas. É. E eu concordo com o Nico, aqui o Brasil e o Pelotas, alguém tem que ganhar esse jogo. Se eles Porque empatar, senão vão morrer os dois. se eles empatar, para mim morre os dois. Se alguém ganhar, vai respirar. E o outro já morreu daí também. E o São José, se ele não ganha do. São José é Avenida hoje, né? Mas em casa hoje, né? Se o São José não ganha, daí ele começa a O São complicar. José vai dar o troco na Avenida hoje, vai colar para 7 pontos, filho. Sim, mas digo, mas só se ele não. E aí, Mesmo empate, se ele o, vai Brapel, passar. se o Brapel der empate, eles estão privilegiando os dois aí para ó. Só que se o Pelotas ganhar, também vai ficar na briga, né? Se o Pelotas ganhar, Vai ficar na briga a chance aqui de com a escapar é Avenida, grande, São né? José e Pelotas. O São José tem que ganhar a Avenida hoje. Se ele E a não quarta ganhar- rodada, né? São 6 rodadas. Se ele não agora ganhar sim. se ele não ganhar do Avenida, Agora é a volta, né? começa a embolar. Agora é a volta dos Agora é a primeiros volta. deles. É. Tá contigo, Betinho. Isso aí. Vamos falar então da. Quer? Uma água aí. Vamos falar então do. Começar pelo Grêmio, pelo Inter. Tu que sabe. Onde é que deu Quem é que mais- manda hoje? Vamos começar pelo. Ei, Nico. Resolve, vocês Vamos viram? passar pelo mais fácil, né? Quem passou com tranquilidade foi o Inter, né? Que por deixar o debate pro final. né? Vamos falar do Inter aí, que então. Boa. O Inter tem uma vitória. Não jogou bem, né? Mas era Caxias. previsto, né? Jogo da volta mesmo, não jogando bem. Saiu atrás do marcador do Caxias, né? Pênalti, né? Não. Eu ainda vi o lance, eu desconfio, eu acho que ele vai dar pênalti, mas não foi, eu não vi uma coisa tão clara, mas começar a falar da arbitragem, mas enfim. Eu acho que o outro Aí o agora- outro pênalti foi pior, Pedro. Qual? Sim, do lá de Caxias, o jogo lá? Foi pior. Aquele foi pesado. Não, o primeiro jogo que fala, né? Então o Inter não jogou muito bem no primeiro tempo, não foi bem, jogou muito bem, não jogou nada no primeiro tempo, né? Aí segundo tempo deve ter tomado um puxão de orelha, alguma coisa, vamos jogar um pouquinho, vamos acordar. Levou um sustinho. Vamos acordar, né? Porque naquele ritmo lá estava complicada a coisa. Aí o segundo tempo virou, né? Para 3-1, aí mostrou que é superior e tal, mas agora vão para 2 Grenais agora, né? E decidiu o campeonato. Então os 2 melhores times vão acabar indo para a final. Não adianta, né? Os 2 melhores times que tem. Inter e Caxias. Espero que não tenha muita polêmica de arbitragem, só vou torcer isso aí porque tá complicado. O VAR de fora, não vi muita diferença, se estão botar jogador árbitro de fora no VAR, não sei se vocês viram que mudou alguma coisa ou não sei. Não, pelo menos não teve choradeira, né? Teve, né? Inter e Caxias, completamente normal o resultado. Eu falava aí que o Caxias perdia as duas e realmente perdeu as duas. Não tinha chance, a mínima chance. A tendência era essa, né? Por isso foi uma pena o Ipiranga no passado, porque o Ipiranga eu acho que ia complicar um pouco mais do que o Caxias complicou. É verdade. Tá? Pode ser. Eu acho que sim. Então o Inter, depois de 4 anos, né, volta a uma final do Gauchão, né? Faziam 4 anos que o Internacional não chegava a uma final, né? Que coisa, né, Beto? Sim, o Internacional, 3 últimos, né? 22 e 24, 3 anos chegaram na final. Claro que a missão do Internacional foi muito, eu vejo como foi muito mais fácil do que a missão do Grêmio, né? O Internacional contra o Caxias já tinha vencido por 2-0 e tomou um sustinho ali, né? Um gol de pênalti, né? Que a bola bateu na mão do zagueiro lá e tal, né? Mas depois, como o Beto acabou de falar, reagiu bem, virou tranquilo, né? Tranquilo, fez sem forçar muito, sem né? forçar muito. E também uma boa notícia para os colorados. Volta quase todo mundo, né? E o Valência voltou a jogar bem, né? Eu acho que o Borré não sei se vai E os voltar. lesionados, eu acho que só não volta um. Só o Wesley eu acho que não volta. Os outros Eu voltam. acho que Alan Patrick e o Borré acho que voltam. Eu também acho que volta. Eu acho que esses dois voltam. E eu vou dizer o mais Wesley é um pouco mais E demorado. eu O vou Tabata dizer- não joga. Eu vou dizer mais uma para vocês. Não se surpreendam se o Wesley não aparecer também. Porque tem essa choradeira de Grenal de esconder. Pode ser também, pode ser. Não levem por surpresa. Pode ser também, pode ser. A dúvida são esses 3 aí. Dois jogam. O Dois jogam. Tabata, o Borré e o Wesley. Não, o Alan Patrick. O Patrick vai jogar. O Alan Patrick- e o Borré voltam. O Tabata não, o Tabata é só pro brasileiro, ele estava melhorando uma lesão muscular, recaiu, e agora olha. Mas o Alan vamos Patrick seguir e jogando. o Borré voltam. O Patrick e o Borré acredito que sim. Né? E aqui, ó, vou dar um recado aí.
Alô, técnico do Grêmio, alô, Quinteiros, escuta J. Figueiredo aqui no Boteco dos Guris, Erechim, Rio Grande do Sul. Presta atenção no lado ali, ó, Vitinho e Bernabé, hein? Presta atenção, é por ali que o Colorado joga, hein? É por ali. Quinteiros. Então presta atenção. Quinteiros. É, e tem o... Pode até seguir o conselho do Figueiredo, mas o grande problema é que tu não tem ninguém daquele lado para cobrir, para defender, porque o Grêmio atrás é um M. É, e o Quinteiros nem vai estar em campo também, né? Ele está suspenso, né? Está suspenso. O Grêmio tem um reforço. Deu uma bochada, Eu não? esqueci. Nós estamos no Inter ainda, depois eu vou falar do reforço do Grêmio. Então no Internacional isso aí, continua aquela nhaca ali, que eu não posso mais nem ouvir essa história do Thiago Maia. Esse troço de vai, não vai, volta. Se eu sou. Não deixa mais o cara jogar. É que o Inter está engatado com o Flamengo, só por isso. Porque se fosse jogador dele, não. Manda embora. Tu fica lá em São Paulo, tu fica lá... Mas só que para mandar embora a gente tem que pagar o Flamengo. Né? Não, mas aí que tá, o Flamengo exigiu do Santos garantido bancário. Acho que eu tinha falado quarta passada. E o Santos não tinha. E o Santos não apresentou. Então o Inter, como ele deve ao Flamengo, ele são 3 clubes envolvidos. Tá louco para aquele negócio, né, Beto? É louco. O Inter não. O Inter não vai ter negócio. Porque ele viu que ele fez um péssimo Tanto que a negócio. diretoria do Inter soltou uma nota hoje a respeito disso, né, Beto? Sim, porque... O que diz? O Inter viu. Resumindo. Não, a nota disse que o Inter cumpriu com todos os trâmites, tudo que estava acertado com com o Santos, né? Com o Santos, né? O Inter cumpriu o que ele tinha acertado com o Santos. E daí o Flamengo mandou uma nota também, dizendo que o Inter deve para ele. Isso aí é outra história. A nota do Inter se dirigia ao Santos. E o negócio não saiu por causa do Santos, que não apresentou garantia de bancário do Flamengo, né? Aí o Flamengo mandou uma nota cobrando o Inter, falando que o Inter... razão, né, velho? Claro, tá devendo, lógico, né? Não, se não tem avalista, não vai. Sim, aí o Flamengo, o diretor falou lá, o Boto, né, o diretor lá, Boto, ele disse que a partir de agora a determinação do presidente só à vista ou com garantias bancárias, o que está certo, né, porque tu vendo, tu nem que tu quer receber, né? Desses são 25... Do Thiago Maia? 40 milhões. Do Thiago Maia em torno de 25 milhões, né? Só que tem um Não, detalhe... 25 milhões o Inter deve para o Flamengo. Sim, e mais 15 milhões que ia vir para o Inter. Sim, aí ia vir 40 milhões por aí. Só que tem um detalhe muito interessante aí nisso aí, né? O cara não quer jogar no Inter mais. Esse que é o problema, tu tá com um cara com a cabeça... Só que ao mesmo tempo lá não define, a cabeça dele como é que tá, não sei. O cara quer jogar com o Neymar. Então aí... Quer jogar, só que ao mesmo tempo ele vai acabar ficando, se não sei. Vai ficar, mas e daí? Tu colocaria ele em campo, Beto? Mas meu cara tá ganhando quase 1 milha por mês, mais ou menos, o Thiago Maia. Mas jogando com a cabeça sem saber. Mas aí tu vai fazer o quê? Tu vai botar ele para treinar? Não tem o Tabata no meio, né? Tu vai botar ele para treinar no Alvorada? Alô, Patrick, é dúvida, quer dizer... o Tabata, igual o Chão não vai jogar, né? O Rocher também é preocupante a situação dele. Esse problema de ter no joelho também ainda não conseguiu jogar esse ano. Mas o Thiago Maia é o seguinte, tem essa nota janela agora 10 de março a 11 de abril, essa janelinha, né? Se ele ainda pode ser negociado nesse mês. É uma janelinha. Janelinha. Não, tu fez assim, janelinha. Janelinha. Aí pode ser contratado, pode ser... Eu acho que não sai mais negócio. Eu acho que não sai mais. Do Thiago Maia. Tu como Colorado tem que torcer que Eu sai. gostaria muito, porque eu apostei muito nesse cara. Eu achava que ele ia dar certo mesmo, pelo que eu vi dele. Mas não deu certo. Não deu certo, infelizmente. Vamos assim, então. Não deu certo o Inter, como surgiu interessado o Santos, é agora que eu vou negociar. Né? Como apareceu o Cruzeiro pro Wanderson, né? Thiago Maia, aquele abraço. Apareceu o negócio pro Wanderson? Vai. O Internacional ia fazer um baita negócio. Ia ganhar dinheiro sem ter pagado aí. Sim, Mas, o Santos ia assumir essa dívida em torno de 25 milhões e o Inter ainda receber 15. Além de se livrar dos salários, tudo, né? Outro baita negócio que poucos estão falando foi do Wanderson também. Foi um baita negócio. Foi. Porque o cara ganha em torno de 1 milhão também, mais um ganha no Inter. O Inter ainda tem que pagar luvas para ele. O Wanderson pro Cruzeiro. Já foi? É. Metade do ano. 12 milhões de reais. Metade do ano ele podia assinar contrato com qualquer time, ia sair de graça, né? Ele ganha em torno de 1 milhão, tu bota salários até fim do mês, no fim do ano, 1 milhão por mês, mais luvas. Foi um baita negócio do Wanderson. Tá, mas aí tu vê, olha aqui, ó, Anderson. Então o Anderson vai pro Cruzeiro, 12 milhões de reais. Mas desse valor, parte vai pro Krasnodar da Rússia, que o Inter deve ainda, né? Sim. Deve uma parte para Ele fez lá. parcelado. Deve pro jogador, vai pagar as luvas, Sim, que o Inter ainda luvas, deve pro salários. jogador. E o Inter,
ainda vai liquidar o valor que devia para o Cruzeiro da compra do Wesley. Em torno de Então, 7 milhões. dinheiro, Em torno de 7 milhões. zera tudo, mas dinheiro mesmo. Mas deixa de pagar o salário, vai ter negócio. salários, luvas, Vai ter negócio. salário, luvas e ainda zera a conta E é um do Wesley. jogador que não Zera faz duas contas, 3 contas. Hein? Sim, Zera do caso o Wanderson, as luvas, as luvas, o caso salário e o Wesley. E não estava sendo tão útil também, né? Não, mas o Anderson faz tempo que. O Wanderson faz tempo que não está jogando nada. É. O Wanderson, eu falei para uns aí, ficaram brabinhos. Disse, olha, Mas é verdade. vocês estão vendo outro jogo, vocês são muito apaixonados, vocês têm que assistir o que eu falo sempre, que tem que assistir o jogo com os olhos, não com o coração. Mas é verdade. Então, o Wanderson faz tempo que não está jogando nada. O Wanderson, depois que ele foi comprado pelo Inter, ele e o Depena, na época, não jogaram mais nada. É um Não bom jogaram jogador nada. de pena, hein, gente? Mas Não, enfim, quando chegaram, jogaram bem. Depois. vamos falar aqui do Inter, né? Notícia boa, porque sexta-feira Tem notícia boa do Inter? fechou a janela, né? Só que tá vindo, né? Sim. Então o Inter anunciou no último dia do fechamento da janela, ali na sexta-feira, dia 28 de fevereiro, a contratação do zagueiro Juninho, né? 29 anos, que estava jogando no Midtjylland, da Dinamarca. O Nico já dá a risadinha dele, Dinamarca. Olha, eu não me lembro de ser Juninho, mas pior que, Eu lembro ele do Bahia. pior que o Rogel, Kaique Rocha e o Cleito Sampaio, ele não é. Concordo, Ele não tem como ser concordo. pior. Só se ele tirar uma perna, só se jogar com amputar uma perna. Assinou contrato, E pior então, que esses três não tem como ser. assinou contrato até o final de 2027, né? O jogador que foi revelado pelo Coritiba, passou por Palmeiras, Atlético Mineiro e Bahia. Eu me lembro dele no Bahia, jogou muito bem no Eu Bahia. não me lembro desse jogador. Então esse é o Juninho, que vem da Dinamarca aí para a zaga do Internacional. O Inter também anunciou a contratação de Diego Rosa, né? Revelado nas categorias de base do seu Mas não rival, teve chance, do chance do Grêmio. Grêmio. Diego Rosa foi revelado nas categorias de base do Grêmio. Mas não teve 22 chance. anos, Mas não teve chance o profissional do Grêmio, né? estava no Lommel da Bélgica, pertence ao grupo City aí, né? E os direitos dele estavam com o Bahia, então acertou o empréstimo aí para jogar no Inter também até o final desse ano, Vamos ver. 2025. Quero ver jogar. E ainda, e aqui eu Surpresa, tive, né? eu tive que. Eu estava pensando numa coisa e era outro jogador, o Nick Beto. O Inter anunciou também a contratação do meio paraguaio Oscar Romero. Eu pensando que era o cara do Corinthians. Era O Ângelo Romero. Aí fui assistir o jogo de Corinthians e Mirassol, o cara tá jogando, e bem, não, peraí. Aí fui ver o seu irmão, o Oscar Romero. Oscar Romero também foi anunciado, né? Estava no Botafogo. Então vem por empréstimo aí. Estava no Botafogo até o final do ano passado, né? Sim, ele estava Agora fez contrato com o Inter até o final de 2025. Também temos aí, o Inter ainda tenta a contratação do volante Ilian Irala, 20 anos, para repor a saída de Thiago Maia, que agora não sai mais. A intenção é. Eu não sei o que vai acontecer. Só que segundo o meu presidente, que eu não sei até onde dá para confiar, ele disse que aceitaram todas as exigências até os minutos antes de fechar a janela meia-noite. Eles estavam sempre mudando. A última questão que o Marcelo falou que o Inter superou foi que eles fixaram um valor, opção de compra. Eles mudaram para obrigação de compra se ele fizesse 60% dos jogos, esse Irala. Então na última hora eles mudaram, não é mais opção, agora vocês vão ser obrigados a comprar. Daí o Inter aceitou também, segundo o presidente Barcelos, que ele falou na entrevista. O Inter aceitou, mas mesmo assim não saiu o negócio. Eu acho muita grana para um guri de 20 anos. Eu comentei com os amigos, eu já estou meio traumatizado com o tal do Sarrafiore, que era outra joia que vinha também. Eu quando falo joia, eu fico que nem o Nico. Eu fico com 4 pés atrás. Quando eu falo em joia, era em torno de 5 milhões de dólares. Sim. O Irala. E a última ainda, o Inter está tentando, né, a contratação do William, né, lateral direito, está no Cruzeiro. E ainda o Igor Gomes, que é do Atlético Mineiro, está tentando ir para a próxima janelinha. Não, o William não. Que o Beto acabou de falar que vai ter um mesinho ali, né? É um mês. Então, tem um cara aí que tá louco para falar, Beto. Esse Igor Gomes até eu acho que é bom jogador para o grupo tal. Agora o William não. O William nós já temos para se incomodar. O Brian Aguirre e o coitado dado. Como é que o outro reserva que joga? Me esqueci o nome do reserva, eu quase nunca jogo. Por isso que eu lembro. Pois é. Fala, Nico, você tá louco para falar. O Igor Gomes será uma boa contratação. Agora, ouvindo vocês aqui, Eu acho bom ouvindo as considerações do Figueiredo, das contratações já efetivadas do Internacional, eu no meu time não contrataria nenhum dos Romeiros, nem o irmão e nem o que vem. Não, o Adianta tá jogando bem. Não, a Pota jogando bem, mas já passou o tempo dele. 35, acho, né? Pra mim já passou. Esse no Inter 32. Não, e o do Corinthians 35. Mas são gêmeos, né?
São gêmeos, né? É, Então casualmente os dois têm 32. Segundo o filho, um levou 3 anos a mais para nascer. Eles não são, não é que Como são, são gêmeos, então não é que eles são perna de pau, mas eles são, como se diz, Eu acho que já passou o tempo. Não, mas o Ângelo bem melhor que uma gíria que eu vi uma vez, não cheira nem fede. Eu acho é aquele jogador que não é aquele decisivo, sabe? Deu o que tinha para dar. Eu também acho que sim, porque ele saiu do Pode Botafogo, até me tapar a boca. Pode. Mas para mim ele deu o que tinha para dar. Acho que não deve ter custado muito, mas independente disso, eu não sei, eu quero ver jogar. Beto, eu acho interessante isso. É que o Inter não tem quem no meio ali para jogar. Fechamos o Inter? O Inter não tem no meio. Não, fechamos o Inter. Eu só ia dizer Não, assim, eu só vou dar uma observação. Eu só ia dizer que Inter... Pode falar. Eu só ia dizer que eu concordo com o Nico. Eu não traria esse Romero. Não, tá? também não. Não traria esse Romero aí, tá? Os outros que nós falamos aqui, deixa eu ver aqui agora do Fugir. Mas é pra grupo, né, filho? Não, o Juninho jogou bem no Bahia. Mas é pra grupo, mas é pra grupo. E o Diego Rosa também não traria de volta, tá? Então só para o Diego Rosa e o Romero, eu não traria. Se fosse pro Grêmio, eu não gostaria. Eu de zagueiro eu teria trazido faz tempo, desde o ano passado, estamos falando do Mina, aquele colombiano lá. Eu traria ele. Eu traria ele, que é um cara já diferente, né? Agora, eu não sei, quando, sabe, os caras querem voltar para cá, bom sinal não é, né? Então, mas enfim, o Inter contratou jogadores comuns, assim, que eu acho que no meio, a questão do Romero foi, não tem outro, né? Não consegue contratar um jogador melhor. Vai contratar isso aí, gurizada da base. Tá ali, mas não é colocada para jogar, aquela coisa que é a função que a gente falou, né, Nico? Questão da base do Inter para jogar. Uma vez um narrador falou, para jogar no Inter, no profissional, tem que ter 30 anos, casado e ter 2 filhos. Senão não pode. Se ele tá cara novo, não pode jogar. É muito novo, né? Tá muito verde. Tá certo. Mas vamos lá. Vamos pro Grêmio, então? Fechou o Inter. Então agora nós vamos pro Grêmio, Figueiredo. Então eu só quero fazer uma pergunta pro João. O Nico tá quieto. Eu só quero fazer uma pergunta pro Figueiredo. Fechou a janela. Quem é que o Grêmio trouxe? O Inter trouxe 3. Quem é que o Grêmio trouxe a janela? O Grêmio trouxe 9. Quem? Não, agora. Não, agora no final. No prazo. Não, no final. Na sexta-feira. Eu acho que nenhum. Ninguém. Ele contratou antes, né? Antes sim. Ninguém. Só eu acho que o Grêmio... Foi 9 jogadores novos, estava no finalzinho que o Nico me perguntou. Não, ninguém. Né? É que o Nico vai falar. Eu já sei o que ele vai dizer. Mesmo precisando do zagueiro e lateral. Então eu trouxe muito bem. Mas tem essa janelinha ali, né? Eu acho que o Grêmio exagerou, mas aí é só para quem jogou estaduais, né? Essa janelinha é só para quem jogou aqui dentro do Brasil, só os estaduais. Sim, né? é só nacional. É só nacional. Então o Grêmio, eu acho que ele contratou muito atacante, muito cara de frente, né? Muito mas atacante. o Grêmio nem dá para trazer mais gente de fora, tem muito estrangeiro. Acho que tem um 12, time. se eu não me engano. 12 estrangeiros já. 11, 12. Só pode 9, né? Não, na verdade tem 10, acho que tem 11, mas tem mais a comissão técnica. Não pode colocar os 11 entre banco e... Não. Pode 9, né? É 9. Então, o máximo para relacionar 9. E ultimamente o Grêmio está internacional, né? É chileno, paraguaio, não fala uma bobagem dessa. Uruguaio. Não me fala uma bobagem dessa. Do meio para frente. Do meio para frente. Uruguaio, é paraguaio, é chileno, é. Estrangeiro eu aceito, internacional não aceito. Isso é um time internacional, né? Não, senhor. Estrangeiro. Bota no meio para frente, tem que estar ali o Cuejá, Vijaçante, o Cristaldo e o Gonçalves. Pavão e Arezzo. Na frente o Brett White. Mas acho que tem 11 ou 12 estrangeiros. Tem. Atrás tem que ter o Kahneman, não sei se dá para mas ainda é. Ainda está aí o Kahneman, Marquezinho foi embora. Vila Sante? Amarelou lá no Boca Juniors. Vila Sante? Sim, isso eu falei. O Boca Juniors quer mandar embora ou já mandou embora? Eu não sei, eles queriam, na saída de campo eles queriam trucidar o Gago, o Fernando Gago, o treinador, mas sempre cai nas costas do treinador, né? Porque aquela questão do... Boca? Que ele botou do Boca. Eles queriam trucidar o Gago, que manteve o... Não pode culpar o goleiro. Ele manteve o Cavani. Pela desclassificação não, do Boca, não pode culpar o goleiro, tu não pode culpar... O gol que o Cavani perde... Meu Deus. A minha avó com 90 anos fazia o gol dele. Não pode perder. Bateu na canela e bateu no... Mas enfim... O Marquezinho, eu vi essas imagens, tá? O Marquezinho foi no banco lá e falou pro técnico aqui, troca, me tira, porque eu sou mãozinha de jacaré no espelho. Mas me desculpe, mas aí... Ele trocou, só que a torcida, Beto. Não, eles na saída ali pro túnel, então, eles queriam pegar ele, mas eu acho que foi mais em função dele ter mantido o Cavani em campo. Só que ele vai tirar o Cavani, como é que ele vai tirar o Cavani?
Tu chega na hora, pá, mas na hora da decisão tem que botar o experiente, né? Pra jogar. E do Marquezinho, se eu sou o goleiro, o treinador, disse, não, tu vai ficar. Tu vai ficar. Simplesmente ele aceitou, né, Nico? Ele aceitou, o Gago aceitou. Não existe isso aí, o cara com 37 anos. Experiência toda ele, pedir pra sair, amarelar. Só um recadinho, Amarelar. Márcio Piscinim. Ô, Boa Márcio. noite, amigos. E agora, Grenal, que vence o melhor. Ipiranga, acredito também que já campeão. Grande abraço a vocês. Obrigado, Piscinim, Márcio. Abraço, Márcio. Sempre nos acompanhando aí. Abraço. E o detalhe do Marquezinho, quase, o pessoal fala abaixo, quase não deu tempo. Dele sair. A bola não saía, cara. Ele estava apavorado, o juiz ia terminar e a bola não saía, tio. Quase não deu tempo, Beto. Mas não pode haver essa troca durante os pênaltis do goleiro? Eu vi numa competição que foi Não, nesse- se tu Eu terminou o acho que jogo. eu acho que depois do apito final, não, né? Se tu terminou o jogo. Mas eu vi uma competição, acho que eles. Eu não sei, mas. Eu acho que não, né? Não, Depois do O apito cara Eu sei, trocou, não. o cara trocou lá depois. Só se mudou, tá? Porque Não, eu acho que não. não pode. Bom, mas enfim. Por enquanto. Mas enfim, trocou. É o ele cúmulo deu- do absurdo, né? É o E cúmulo aí, do ó, absurdo. vou dizer uma coisa, já tem comentários, eu estava lendo algumas emissoras, alguns jornais de lá, né? Dei uma olhadinha assim, o pessoal já quer que ele vá embora. Ah, imagina. Até gente de dentro Imagina. do time não quer mais ele. Agora, vocês vejam como o Inter tem sorte, né? Nós Nem o também. Boca não tá na E Libertadores. nós também temos sorte que levamos o Marquezinho. Não, mas nem o Boca não tá na O Libertadores. Marquezinho quase 10 milhões, né? Ele tirou uma baita grana. 1 né? milhão por mês também, né? Quase. E É. aí? Beto, fala! O Beto, Boca Júnior fora, então. Vamos falar do jogo do O Grêmio. Nico não quer que tu fale mais, tu não esqueça mais, fica falar time internacional do Ah, Grêmio. tá. Meu pra frente é um time time internacional. de estrangeiros. O que que tu quer falar? Legião estrangeira! Grêmio, temos mais Grêmio, hein? Vamos falar do Grêmio, do jogo do Grêmio. Quem falou do jogo do Sim. Grêmio? Vamos lá então. Deixa o Nico tá louco. Vai lá, Nico. Grêmio e Juventude. O jogo da volta, tu vai falar. Jogo da volta. Sim. Né? Ah, sim. Jogo da volta, né? Jogo da volta onde o Grêmio sofre muito. O Juventude. Eu não achava que ia dar isso aí. Eu achava, né, Que o Beto? Grêmio ia sofrer assim. Eu achava que ele ia Eu sofrer achava. sim. Pegou um time de primeira divisão, um time muito bem organizado, muito bem estruturado. E que eu posso dizer que até foi melhor do que o Grêmio. Foi. Tá? Jogou Foi melhor. melhor que o Grêmio. Toda a partida do Juventude foi melhor. Foi melhor que o Grêmio. Jogou melhor. Era só o Grêmio. A posse de bola era só do Juventude. O Grêmio não conseguia ficar com É, a bola. eu me O surpreendeu. Grêmio não conseguia tocar a bola e o Juventude tocava e no campo do ataque. E no campo de ataque. É. E no campo de ataque. É. Então, assim, ó, isso tudo mostra que o Grêmio vai mal para a final, tá? Vai mal para a final. Passou o Grêmio, passou o Copá. Tomou 1-0, vai para os pênaltis. Aí aos 40 minutos, mais ou menos, acho que foi, né? Figueiredo, É um que é o pouco homem antes. da fome que regula mais as 34, 35 minutos, acho que foi o Segundo gol? Ou 34, Eu 35. acho que era mais. 39 minutos. É, 39? Mandaca. Quase 40 minutos. Aí, então. O Mandaca faz o segundo gol. E aí, meu velho, aí não tem mais jogo. Aí terminou a partida. E aí o Juventude bobeou também. É isso que eu vou Isso, falar depois. isso que, a minha opinião, o treinador, no intervalo ele tirou meio aquele, o Giancarlo, né? Sim. E pra mim não é absurdo o que ele fez. Mas Ainda assim ele fez Mas é por 2-0. isso é por isso que o Quinteiros também mexe mal no Grêmio. Mexeu Tá bom. muito mal, ele tirou Não. o Cristaldo e o Vijaçante. Não tem. Mas isso não existe. Não existe. Então, o que ele assim, ó, fez tá louco. né? Então assim, ó, É, ele acabou com 40 o minutos 2-0 pro Juventude e o Juventude no ataque, o Juventude tinha que ter feito o seguinte, não tem mais jogo. Claro, acabou o jogo. Entendeu? E tava com uma a mais, né? E o Com a Juventude mais. com uma a mais ainda. Não né? tem mais jogo. É. Olha a bola. Desde o primeiro tempo, o Juventude com uma a mais. Desde o primeiro tempo. Então não tem mais jogo. E o Juventude falhou nesse ponto aí. E aí vem aquele lance, o gol do Grêmio, o polêmico gol do Gustavo Martins. E pra mim também, eu continuo com a mesma opinião sobre ele, tá? Não serve pro Grêmio. Fez o gol que classificou o Grêmio, mas não É serve. melhor que o Gemerson, depois eu vou falar. Não, mas não serve pro Grêmio, tá? É, o Gerson também tá Não, complicado. a o coisa. Jefferson foi expulso Tá complicado. e assim, ó, já tinha perdido 2 na velocidade, os caras do Juventude. É. Levou 2 cartões amarelos. Não, o Grêmio já era para ter tomado o gol antes, porque o Jefferson perdeu na corrida para os caras. E Exatamente. o jogador lento. Eu achava que fosse E eu defendia, Nico, Lento. quando tu falava. Eu Jefferson, falava. Eu tava perdendo todos que, ali, né? que seria um bom reserva, Nem mas pra pelo isso. que eles, nem para isso, tá? Mas quando eu falo Nem para pra ele que zero. não tem zagueiro e não tem banco, 2 amarelos Tá. bobo. é verdade. Agora o Grêmio consegue um zagueiro razoável agora, pelo menos Vendo Vai, Vitória. para grupo, eu acho que serve. É. Tá? Bom. O Wagner É, Leonardo. ele é melhor que é esses que bom. estão aí. né? serve, para grupo serve. Bom, eu tenho que jogar Wagner Tá. Leonardo e Gustavo Martins, embora tu ache que Embora, não é que não tem outro, né, Mas eu ainda é Figueiredo? O melhor. Rodrigo Eli tá machucado. Não, graças a Deus. Machucado. Graças a Deus. Graças a Deus. Que O isso, Rodrigo é bom. Eli
machucado. É. Já, nem volta. Porque sabe que tu ganhou no DM do Grêmio, tu não volta, né? Já me disseram essa semana, que eu até me esqueci de falar, disseram que o Rodrigo Eli é um Bressan com grife. Mas eu te falei já isso aí também. Aqui, ó, caiu no DM do Grêmio, não volta. Ainda bem que não volta. Fica no DM. Zaga realmente tá agora assim, ó, complicado. o gol. Vamos falar do gol, então, já que a polêmica foi o gol. Cara, nenhum juiz do mundo iria anular esse gol do Gustavo Martins. Não só pelo gol, o fato do gol em si. E aqui mais pelo ainda. histórico todo. Mas é aqui mais ainda, né? É que pelo histórico da semifinal. Pela O situação Grêmio foi que- muito prejudicado no primeiro jogo. Sim. E tem que ser dito porque foi. Porque foi uma barbárie não ter dado pênalti. Por isso que eu tô te Tava falando. antes de tu continuar, eu vou Por isso que eu tô botar, falando, jamais o Daron que anular o vou gol. botar uma Não só o gasolina Daronco, aí. aqui ninguém Não pela situação, Antes do né? Nico terminar, eu vou botar uma gasolina. Foi falta ou não foi? Então vamos seguir, Eu tenho minha opinião. vamos seguir nesse lance. Ora, bolas. O que se caracterizaram falta? O que caracterizou falta? Eles querem dizer que caracterizou. Bateu na cabeça do jogador. O que bate na cabeça do jogador, para mim, no meu ponto de vista, foi a perna quando o jogador a canela. encosta. O Ele pé pegou a canela, não bate. né? O pé não bate. E se o detalhe é aquele que pregaram muito aí nesse chão, que se tu bater primeiro na bola e depois no jogador não é falta, não foi falta. Bateu com a canela um pouquinho aqui. Ele bateu com a canela na lateral, mas o jogador veio com a cabeça pro lado. Depois que já tinha ido o lance. Depois que já tinha batido a bola. Perfeito, Figueiredo. Depois, pra mim o gol foi legal. Foi legal, mas quando o Daronco para e vai pro VAR, eu achei que ele fosse no VAR. Deu mesmo. Não, só que ali virou uma vaza, né? Eu Porque primeiro achei. ele deu o gol, depois ele vai olhar lá. Não, mas tudo bem, ele dá o gol em campo. Mas na hora ele ele não foi deu o olhar gol. lá, não Beto, pelo na gol. hora ele não apontou pro Ele meio. dá o gol normal. Sim, mas Aí na o hora- VAR que pode chamar ou não, porque todos os gols Tem que ser analisado. eles são analisados. Tá, mano. Então daí quando ele decide ir pro VAR, mas ele foi pro VAR, estranhamente ele foi pro VAR dizendo, pra mim foi gol e pro VAR foi gol. Mas se pro VAR foi gol, chamou por quê? Aí Mas veio quando- todas as mas expulsões quando dele. aconteceu- Mas aí depois. Mas quando aconteceu o gol do Grêmio, ele não apontou pro meio. O Daronco, vocês podem olhar, ele ficou com o braço abaixado, ele não apontou pro Mas o meio. VAR disse que foi gol. Tá, mas depois tá. Mas então ele foi olhar, por que ele foi olhar depois? Aí, Na verdade- aí ele ficou em dúvida. Seu VAR já E falou. aí quando ele fica em dúvida, os jogadores do Grêmio se apavoram e vão pra cima O dele. Vila Santos qual foi pra cima É. dele? Mas tu sabe por que ele foi? Só pra dizer pra todo mundo, eu Ele fui foi. olhar no vídeo. A entrevista dele Fui foi olhar- isso aí. Eu só mas fui fui olhar no confirmar vídeo. pra não dar problema. Pra não ter aquela reclamação. Vai olhar no Mas monitor. é que- Foi o que ele disse. Se Foi o ele que o dá- Daronco disse na Eu entrevista. concordo em partes, porque se ele diz foi gol e o VAR diz foi gol, não tem que tu olhar. Mas assim, Então, por que ele foi olhar? ele foi primeiro Porque pela ele, falta. porque não, a hora que foi depois, ele foi pra olhar, sabe por que ele foi pra olhar? Para tirar exatamente, porque ele não tinha 100% de certeza que não Mas ele estava muito bem colocado. Mas ele não Viu aquela tinha, câmera na frente do gol? Ele tá ali, ó, mas ele tá não aqui, tinha aqui, ó. 100% de certeza, Beto. Meu Deus, uma distância que ele tá. Senão ele não vai olhar. Não, mas não pode, um árbitro ali. Olha, cara, eu vou dizer pra ti, experiência do cara pra mim ali. não tem juiz, podia ser juiz de fora, podia ser juiz de fora do país, não tem juiz que fosse anular naquela circunstância do jogo esse gol. Não tem até porque pelo que aconteceu no primeiro jogo também. Isso que eu falo, soma tudo, né? Tu Não, soma tem, mas não tudo. esquece o antes e o depois. E eu porque digo o lance, mais. O lance. É, E mas aí, antes, e aí o né? Grêmio faz o 2-1 e credencia o Grêmio para os pênaltis. Pênalti que eu achei, assim, Figueiredo, que o Grêmio fosse bater um pouquinho melhor. Vila Sante e o Pavão não podem bater, já não é a Não, primeira o vez que Pavão fizeram O o pênalti. Pavão sim, é certo. O Pavão Já errou não- 3. Não pode bater. O Vila Por ainda. que o lateral do Grêmio não bateu o pênalti? É. Que é o melhor batedor que o Grêmio Qual, o tem. direito? Lateral direito. João João Pedro. Paulo. Pedro. João Pedro. João Pedro. É. Que é um cara que chuta Bate forte, bem. entendeu? O Wagner bateu bem. Foi É, o vai melhor, Leonardo. o melhor, bem. melhor pênalti batido. Sim. Tá? Agora sim, ó, vou deixar agora o Figueiredo falar. Acho que- Mas, por merecimento, o Grêmio não merecia ir para a final. Porque dos 4 tempos contra o Juventude, o Grêmio jogou apenas o primeiro tempo do primeiro jogo. Completando a fala do Nico aí, ó, na verdade é o seguinte, ó, o meu pensamento é que o Grêmio nem foi a Caxias, tá? O Grêmio não foi jogado. O Grêmio não chegou aí a Caxias. O Juventude foi melhor toda a partida, né? E tava 2-0 merecidamente, tava dando um totó, um chocolate, um banho de bola no Grêmio, né? Porque o Grêmio não desceu, não foi pra serra, né?
Já falei sobre o Jefferson, que para mim ainda eu defendi ele como um bom reserva, mas acabou, me derrubou todos os prognósticos nessa partida aí. Então, realmente, o Nico tem razão, o Jefferson não serve nem para reserva, né? E o Caxias abriu aos 21 minutos do segundo tempo, abriu 1-0 com o Adriano Martins, uma bonita cabeçada, né? E o Mandaca aos 39 também, no meio da área, meio de peixinho, fez 2-0. Falha de quem nos gols que o Grêmio sofre, Figueiredo? No segundo, não, no primeiro é difícil. É da zaga. Lógico. É bola da zaga, né? Quem estava disputando? Bah, Sabe quem que era? Vamos Gustavo Martins. Mas assim, na primeira é difícil, que subiu bastante gente e o cara foi mais alto que todo mundo. Ponto. No segundo houve falha de marcação, sim, porque o Mandaca deu um peixinho no meio da área sozinho. Não tinha ninguém para disputar a bola. Tá? Só que aí, eu vou dizer o seguinte, ó, aos 51 minutos, né, Não apagaram as não luzes. apagaram as luzes, que nós gremistas já estávamos desistindo. Não vai dar. Ele está acostumado, Não vai o dar. foi isso, né? Não vai dar, né? Faltando ali no último lance, né? Aí aquele golaço de bicicleta do Gustavo Martins levou o Grêmio para a disputa dos pênaltis, né? Então eu digo aí, mais uma vez, infelizmente, os colorados, amigos do Beto, nossos amigos que nos acompanham, que Sofreram mais que colorados e coloradas, já estavam com os memes prontos. Ah, já estavam com 2, 3 secadores na mão, rapaz. Soldando foguete já. Tiveram que botar tudo fora. Por quê? Porque o Imortal atacou novamente, né? Atacou novamente. É verdade. E o Juventude com um a mais. Isso sim, é o mais incrível, desde o início. Isso que é como o Nilo falou, acabou o jogo. E tu ainda o teu time com um a mais, e tu tomar gol de escanteio. Então, assim, existe isso aí o Imortal mais uma vez ataca, né? E não adianta. O Grêmio tem o apelido do Imortal, não é por acaso. Chapelinho de cabeça E da área. não adianta, porque Imortal é Acabou. só o Grêmio. Não tem outro time que faça essas façanhas que o Grêmio vem fazendo desde lá de trás, né? Nem vamos puxar aquelas lá de trás, né? Mas aí o que aconteceu? O Juventude 2-0, 51 minutos. Amoleceu ali já nos 45, o Juventude já deu uma amolecidinha. Não, 2-0, estamos classificados. Morto. E aí foi o erro do Juventude. Aí foi o erro do Juventude. Mas o treinador? Porque Grêmio é Grêmio, gente. É imortal. Até capaz de, depois de terminar o jogo, o Grêmio é capaz de fazer gol e empatar o jogo, porque é imortal, não adianta. É a garra Olha, naquele charrua que o Grêmio tem. momento o Grêmio poderia até ter empatado mesmo, viu? Se ele vai pra cima, porque o momento era do Grêmio. Sim. Sim. Se o Grêmio não jogou nada o jogo inteiro, foi jogar no final dele. No final, foi 10 minutos. Na base da pressão, da base. né? Só que um grande erro que o treinador fez no intervalo e tirar o Giancarlo. Só aí é um absurdo, porque voltou o Nenê com 42, mas o Nenê não consegue acompanhar os eu caras. vejo que quando entrou o Nenê, o Juventude melhorou ainda mais. Mas tu veja que é o Junto futebol, com o da esquerda, lá o baixinho, com o Enio. Sim, mas tu vê que não Nenê é e futebol. Enio, Eu até agora não Ele sei botou como é que ele o não Nenê. saiu jogando com o Enio. Eu também não entendi. Pra mim, o melhor, um dos melhores jogadores do Juventude. Também não é o Enio. entendi. Mas tu vê como o futebol é louco, né? Porque ele botou o Nenê, tu acabou com ele. Com o Nenê, eles fizeram 2-0. Melhorou ainda. Fizeram 2 gols com o Nenê. Justamente Só com que jogadas com o Enio e o Nenê. Mas eu, o Giancarlo, eu jamais tiraria ali no meio de campo. Pra E botar o Nenê que o é cara não. batedor de pênalti também, né? Pois é. Mas eu acho que o erro do Juventude foi achar que 2-0 de 45 minutos Tava morto. do segundo tempo estava morto. E tava, né? Tava. E a princípio estava. Não, tava. O Grêmio estava Tava. eliminado. O Grêmio estava eliminado. Tava, né? Foi Aí no aconteceu escanteio, aquele gol. E aí nós fomos para os pênaltis. Bom, aí nos pênaltis, como é que tá a campanha aquela? Me perdoe, Santiago Volpe, tá? Eu fui um Eu e também. quando falaram em Volpe, eu digo, não, no Grêmio não. Como torcedor, não. E o homem provou que é um baita E goleiro. eu Calma, falei aqui. Figueiredo. E eu também Por agora. quê? Calma, Figueiredo. Provou que é um baita goleiro e eu vou dizer... Calma, Figueiredo. Se levar um frango do Grenal, vai mudar de ideia semana que vem. Eu tô falando Bom, hoje. isso aí Eu tô não- falando hoje, 5 de março. Nós passamos na Copa do Brasil e estamos na final do Gauchão por causa dele. Não, concordo contigo. Até agora. Só que não te esqueça que no São Paulo ele fazia partidas magníficas. É. E tomava frango volta e meia tomava frango. Sai pra lá, Zica. E outra, ele fez um lance com o Juventude, se o cara toma a bola dele que driblou o cara, Ah, o Juventude matava o jogo ali, tu ia estar matando ele também aqui. Sim. Vou dizer uma coisa, É verdade? aquele lance que ele driblou o cara ali foi uns 10. Um risco, foi um uns risco. 10 gremistas foram pro Ele hospital, tem né? isso aí dele jogar com os pés ali, é arriscado. Né? Foi uns 10 gremistas nesse E lance. não gosta da cobrança de pênalti dele também. Não gosta.
Aquele pulinho, ele não toma distância daquele pulinho, daqui a pouco um goleiro vai pegar, tá? Não, vai acontecer. Vai pegar. Agora, Era uma decisão agora o melhor pênalti batido foi o dele. Não, pra mim foi o primeiro pênalti do Grêmio. Foi o dele. Pra mim foi Quem o dele. bateu foi o primeiro pênalti, foi o zagueiro que bateu. O Wagner. Leonardo. Pá, botou a bola. Tá. Botou a Mas bola pra mim o melhor foi Dá um bochecho na rede. Foi o Thiago Volpe, porque como o Nico acabou de falar, ele não tomou distância, foi 2 passos para trás, e só no corpo ele matou o goleiro e tocou do outro lado. Daqui a pouco vai errar, porque a gente sabe o que vai acontecer. Mas, até agora, é o cara que classificou o Grêmio na Copa do Brasil para a final do Gauchão, entendeu? Aí vamos entrar, que o Nico falou agora, nas polêmicas de arbitragem, né? O gol do Gustavo Martins. Eu revi o lance, como eu faço sempre quando tem um lance polêmico, várias vezes, em várias emissoras, e 90% delas que não foi falta. Eu também acho que não foi falta, tá? O Pedro Gustavo não encosta na cabeça do jogador de Juventude. Não. Tá? Depois que a jogada estava consumida, que a bola já tinha entrado, no cair ele bate com a perna nas costas. Eu vi com a canela. E outra coisa. Canela da panturrilha, né? Outra coisa. Aquela fotografia que saiu ali do cara com o rosto machucado é fake. Isso aí aconteceu há 2 anos com o jogador de outro time. Tá? Nada a ver. Só pra falar. Teve uma emissora de TV que botou essa foto, né? É mesmo? E comentaram em cima. Sim. Estão pior que nós, né? Verdade? Mas tu viu que não era jogador de coisa grande. Teve que se retratar agora porque o Grêmio fez uma nota. Emissora grande. Uma emissora grande. Tiveram que se retratar. Não, porque eu vi que não era o Mandaca. É o Mandaca, né? Essa emissora tá famosa agora por fake news, tá? Meu Deus. Aí a segunda polêmica. Mas eu vi na foto que não era o Mandaca, né? Foi o Mandaca que estava na bola. Eu vi que não era ele. Não, o cara totalmente. Não, e o cara estava aqui com essa emissora famosa que tem bons narradores, bom comentarista, tem programas bons de esportivo, cometeu essa gafe, que deve ter acreditado em alguém, né? E se deu mal. Enfim, aí o segundo momento foi a expulsão do técnico Quinteiros, que para mim foi justa. Embora, na entrevista depois do jogo, ele alegou que ele foi se defender pela segunda vez, que tinham tentado agredir ele e ele tirou com a mão. Aí vieram de novo e ele foi tirar e aí acertou o rosto, a boca, na verdade, do jogador Edson. Ele não negou que tenha sentido, ele disse que acertei, mas porque já era a segunda vez que estavam tentando me agredir e eu fui me defender e acabei acertando o rapaz. Isso foi na entrevista depois do jogo, tá? Mas foi justo. Ele pede em seguida desculpa por ele abraça ele, mas a atitude dele tem que ser punida assim. Não pode. Sim, não pode entrar em campo. O treinador não pode, não podia nem estar lá dentro. Temos que ser realistas aqui. Ele vai pegar gancho e não fica em nenhum Grenal, tá? Os dois Grenal ele tá fora. Eu acredito. O primeiro é certo. O primeiro é certo. O segundo, Beto. É efeito suspensivo. Não é efeito suspensivo. O que é? Não, são capazes de jogar só na outra semana. Exato, é que o Nick tirou meu pensamento. Primeiro você vai dizer assim, entendeu? E a expulsão. Eu ouvi falar que é semana que vem. Mas entendeu? Entendeu o que eu quero dizer, Betinho? Só quero complementar. Sim, claro. Julga depois do campeonato. E a expulsão do Reginaldo, zagueiro. Ele só fica. E a expulsão do Reginaldo, zagueiro de Juventude, que revidou, também foi justa. Claro. Aí o Nico captou aqui a minha mensagem mentalmente. O julgamento do seu Quinteiros vai ser, e do Reginaldo, vai ser depois do segundo Grenal. Eu também acho. Escrevam aí. Eu também acho. Mais ou menos foi isso aí. Mas eu só complementando o que o Figueiredo falou agora das expulsões, o Grêmio tem que erguer as mãos pro céu, tá? Porque o Daronco só não expulsou mais jogadores, tanto do Grêmio quanto do Juventude, porque ele ia estragar a final do Campeonato Gaúcho. Porque merecia ter sido expulso mais gente ali. Tanto do Grêmio como do Juventude. Por isso que ele foi no VAR. Mas se ele faz isso, ele acaba com o campeonato. Acaba com a final. Por isso que ele Se foi. o Inter já é favorito hoje, se o Inter já é favorito hoje, ia ficar mais favorito. Mas quem tu acha que podia ter sido expulso do Grêmio? Se tu vai no VAR, tu vê muita gente empurrando. Ele Mas pegou. o Rosão, tu acha que vai ser expulso? Ele, mais dois, um de cada lado. Um de cada lado. Tranquilo. Mas assim, ó, ele pegou O próprio Volpe, tá? Eu não sei se ele chega, exatamente. Mas por isso que eu digo pra vocês, na hora pesa o troço. Então assim, na hora os caras... eu tenho certeza que o Daronco foi no VAR, Foi mais político. para ver quem queria expulsar. Foi político ele foi. E ele expulsou correto para mim. Ele foi correto, político. o Quinteiros e o Reginaldo. Poderia ter expulsado mais dois, concordo comigo. Ele foi político e eu achei que naquele momento nós ia perder o Volpe sim.
Porque o Volpe chegou e Chegou na velocidade. Foi. Chegou na velocidade. Sim. Agora, gente, olha aqui, meus amigos gremistas e gremistas aí, as gremistas e os gremistas, toda a torcida, né? Preto, branco e azul. Se nós jogamos contra o São Raimundo, Tomamos 3 se vezes nós em casa. jogamos como jogamos contra a Juventude, você O foi. campeonato acaba sábado. Você foi. Não Campeonato pode acaba Eu vou jogar. dizer uma coisa, Vai nós poder jogar tão temos que pouco ganhar o jogo na arena. O jogo da arena é o jogo do Grêmio, tá? Nós temos que ganhar ali 1-0, tá bom? 0-0, 1-1, tá bom? Vamos vivo pra lá. Tá? Decide tudo. Nós não podemos perder em casa. É. Aí o Nico completou aqui, Campeonato perfeito. termina sábado. Se nós perder em casa, Terminou o campeonato. Aí, praticamente se foi. Terminou. Porque o Inter em casa é muito forte, tá muito forte. Pode ter sido em Eu jogo. acho que hoje, Figueiredo, com toda a sinceridade para ti, o Grêmio não tem time para ganhar do Internacional. Aí Ah. já não concordo. Então, assim, ó, eu acho que um 0-0 eu fico feliz. Um Aliás, empate, tu eu continua fico vivo, feliz né? com os dois 0-0. Na Arena e no Brasil. Aí tu vai pra E pênalti. a grande chance que o Grêmio tem nessa final de Gauchão é ir para os pênaltis, Figueiredo. Eu não concordo contigo, Nico. Eu acho que é difícil de tu acreditar que, Que dá 0-0 é que o difícil? Grêmio, não, que o Grêmio vai jogar tão mal a terceira partida como jogou contra o São Raimundo. Mas tem que ser uma É coisa- difícil Tu acreditar. não vai concordar comigo como muita gente não concordou. hoje Tem comigo. isso também, né? Viu, Beto? Ah. Tu também não vai concordar comigo. Se eu sou o Quinteiros, e não vai estar na beira do campo, mas se eu sou o Quinteiros, Vai ter o mesmo jogando em casa, Beto, sábado. mesmo jogando em casa, eu não me atiro contra o Internacional. Não, tem que Porque se dar. ele se atirar contra o Não, Internacional, se ele levar ele- um ou ele dois, se toma foi. 3. Se foi. Mas Então- o Grêmio, tu acha que o Grêmio não vai atacar? Vai ter que atacar com a torcida, Vai atacar. mas eu jogaria A torcida não esperando. vai dar, mano. Eu jogaria esperando. Sabe por que eu Eu jogaria te esperando? entendo, só que a torcida não vai Quer deixar. que eu te diga por que eu jogaria esperando? Ah, eu também não me atiro Tu ali. quer que eu te diga por quê? Também não me Eu atiro. jogaria esperando porque o Inter não sabe jogar com o time que joga atrás. É. Sim, exatamente. Eu acho que o Grêmio vai jogar ali. Também, claro. O Inter contra time fechado, Não sabe jogar. ganha da Avenida 1-0, Sabe um gol jogar. lá dele. Mas o Grêmio tem que ganhar esse jogo na arena. Claro que não pode se atirar, concordo contigo. Mas assim, ó, Dá 15 minutos, se ele for por no aí, embalo, se ele for na pressão vai da total. torcida, se ele for no sufoco, ele vai se jogar. Não, não se ele se pode. jogar, ele perde o jogo. Perde o jogo. Eu jogaria atrás porque ele não sabe jogar atrás. E daí talvez com uma escapada do Muzu, botando o jogo, de qualquer um outro ali, Do Inter? do Grêmio, Ah, do Grêmio. aí faz um gol com isso mais escapado. Porque É a grande chance do Grêmio. Ou 2 empates. aquela história, Grenal, Mas o pode Grêmio não vai. acontecer tudo. É, Grenal pra mim nunca vai ter favorito. Por pior que teve. Mas o momento é do O Inter. momento né? do Inter, mas não. A gente, tu viu como é que foi o Grenal lá do 1-1, né? Mas O Inter perdeu um caminhão de Ah, gol. você tem- Não aconteceu, né? Só que o Inter não vai perder sempre esses caminhões de gol. Aí que tá, pode Só até que golear o Grêmio- Grêmio. Só que Pode o Grêmio, até golear o porque o Grêmio. Grêmio, a torcida não vai deixar o Grêmio ficar esperando o Inter. né? Mas é um risco, Beto. Se o Grêmio se jogar, é um A risco. torcida, mas vai ter que o Nico tem razão, a comissão É, eu te técnica entendo. não pode ir na torcida. Nós temos que ganhar o jogo, temos que ganhar, porque pra mim é o jogo do Grêmio, é isso aí. Eu né? largo o time atrás e Vai vou fazer devagar. e vou Vai devagar. uma bola. Vai Mesmo devagar. em casa. Não acredito que o Grêmio faça isso. Não, também não acredito. Não. Mas eu faria isso, Beto. É, não. Porque o Inter tem mais time no Grêmio hoje. Não adianta. Sim. Tem que ser Só que time. tu jogar ali, o jogador Mas tira tem que com ver quem vai 50 jogar, pessoas lá. né? É quem vai jogar, Nico, do Internacional. Porque do meio pra frente a gente sempre falou que o Grêmio é bem superior ao Inter. Não, eu nunca disse que ele é bem superior. Eu falo de Eu novo. falo que o do meio pra Jogador frente, por jogador do meio pra frente o Grêmio tem uma boa equipe. E o Inter é também melhor que o Inter. É tem. melhor. Ah, que o eu não Inter. sei. Só que tem que jogar. Não, claro. É isso que eu falo. Tem que É jogar. isso que eu falo. Aquele Grenal do 1 Inter perdeu o O caminho. né? único, aqui ó, ainda bem que o Grêmio tem um reforço pro Grenal. Isso é importantíssimo. Qual é? Tá. O que ele vai Vem dizer? O sacanagem. reforço do Grêmio é o Jefferson não jogar. Isso eu É um sabia. reforço. Eu sabia. Vai jogar o Rodrigo ali e o Gustavo Martins. Ah, não, o outro. Vai outro ser zagueiro o ali. Wagner Leonardo ou o outro Gustavo zagueiro. O Martins. Rodrigo ele nem volta. É outro. É. É. Mas, gente, Nem não se surpreendam, pessoal. Eu vou falar mais uma bobagem aqui. Eu gosto de falar mais bobagem nesses momentos. Mas é a tua opinião, Porque se né? acontecer, depois vão dizer, cara, da mesma forma que o Wesley pode entrar em campo profissional, não se surpreenda se o Cânimo não aparece. não, esquece. Não, eu Não, acho esquece, não. esquece. Não, Totalmente não. fora de Não, ritmo. não. Não, esquece. Não, aí já A não. única coisa que eu vou dizer para encerrar o Grêmio aqui, Grenal, gurizada. Ah, não, mas. eu falei antes e vou repetir, Quinteiros, lado direito do Inter.
Se nós conseguirmos segurar ali, Com quem? Batá, Com quem? Bernabé e Vitinho. Não, do Grêmio, com quem você Não sei, o problema é do técnico. Se eu ganhasse $1 milhão por mês, eu ia resolver. Facilita. Mas, assim, Facilita. se nós segurar esse lado direito do Inter, nós ganhamos o jogo. Com quem? Quero saber com quem. O Quinteiro que vai saber. Com quem? Bom, Betinho, Aqui, ó, só uma notícia aqui da Copa do Brasil, 38 minutos do primeiro tempo. eu ia falar agora. Caxias e Fluminense 0-0 Do primeiro, no primeiro tempo. aí eu ia falar aqui da Copa do Brasil, Mas rapidinho, o Caxias tira o para Fluminense. nós fechar, Olha. né? Para nós fechar a Copa do Brasil, vamos falar rápido Sim. nos confrontos dos resultados gaúchos. aqui. O Grêmio, todo mundo já sabe que vai jogar com o Atlético de Minas Gerais, né? Difícil porque é no meio de semana onde tem uma final no final de semana. Se o Grêmio conseguir um resultado negativo nesse final de semana, não sei se tu vai com a equipe mista para jogar com o Atlético. Pode Esse ser Atlético porque é ganhou, quarta, né? ganhou do Barcelona de Ilhéus, da Bahia, por 2-1. Ah, o Barcelona de Ilhéus. De Ilhéus. Eu também Os não outros sei. resultados, rapidinho, ó. O Tuna ganhou do Sampaio Correia, o Náutico ganhou do Santa Cruz de Natal, o CSA passou pelo Boa Vista, 2-0, o Cuiabá em Porto Velho, lá onde está a Dona Laura, lá em Rondônia, 0-0, e o Porto Velho ganhou 4-3 do Cuiabá nos Por pênaltis. isso que o Fagner não foi. Cuiabá também. Perdeu pra quem, o Cuiabá? O Porto Velho. Bom, então tá explicado. Então tá explicado. Eu não vou Deve nessa estar freia, vendo o né? Cuiabá. Mas o Cuiabá tá Série B, ele caiu, não? Caiu, perdeu 4-3 dos pênaltis pro Porto Velho. Meu Deus. A Portuguesa Tá feio, Carioca, a Portuguesa Carioca perdeu nos pênaltis pro Capital. Nem sei onde é aqui, mas não vou procurar para não perder tempo, nós estamos no fim. O Ceará ganhou do 2-0 do Sergipe, o Brusque passou, ganhou do Trem por 2-0, né? O Manaus e o Independência, que é um timezinho também, empataram 1-1 e o Manaus passou 4-2 nos pênaltis. Tá? Nossa. Asa e Atlético Goianiense 1-1, Nico. Oi. E o Atlético Goianiense passou nos pênaltis 6-5. Eu assisti e não merecia ter passado. É mesmo? Rio Branco e Amazonas 0-0. O Rio Branco passou por 5-3 nos pênaltis. Tá? O Olaria ganhou do ABC. Para mim, o ABC é um time bem melhor que o Olaria. Mas o ABC sempre faz uns campeonatos horríveis, a Série C. Ganhou por 1-0. O Vitória ganhou do Maranhão por 1-0. O Atlético, como eu falei agora, passou pelo Barcelona Tava 2-0, por 2-1. Mas vai ser um jogo encardido. O claro. Juventude ficou É time de fora. Série B, né? Perdeu para o Maringá por 1-0, Juventude fora, né? O Criciúma passou pelo Operário do Mato Grosso. Bate o jogo aqui, foi. Perfeito. Operário O do Mato time do Grosso. Leucir, né? Bom, o time Operário do do Mato Grosso, Leucir. do Leucir. Abraço, Leucir! Eu vi um pedaço. O Sport e o Operário 0-0. O Operário passou pelo Sport nos pênaltis 4-2. Assisti também. É. O Sport você vê Atlético, também. Mereceu ganhar o Operário. Atlético Paraná passou pelo Pouso Alegre 2-0. O Caxias passou pelo Dourados, está jogando já a segunda, já vou falar, 2-0. O Cascavel eliminou o América Mineiro por Esse é surpresa. 1-0. Esse é surpresa. 1-0. E foi eliminado ontem. Ele foi nada, eu vou falar Perdeu aqui. por Aparecidense. É. O Fluminense matou o Águia do Marabá por 8-0. Puxa. O Pode Aparecidense, cair pro Caxias hoje. o Aparecidense e o 1x0 Votoporanguense. Fluminense. Tá, então. 1x0 Fluminense. 1-0 pro Fluminense. É, O Aparecidense e o Votoporanguense empataram em 2-2 no pênaltis. Passou o Aparecidense, né? Passou o Aparecidense. No outro jogo, o Retrô ganhou do Jiqué 2-1. O São José botou 3-1 no Oratório. Mandou os caras rezar lá. O Ferroviário empatou com o Maracanã 1-1. O Maracanã matou o Ferroviário Paulista de 5-4 nos pênaltis. O Confiança botou 5-1 no Parnaíba. América do Rio Grande do Norte perdeu para o União por 4-2, Nico. Deu uns resultados mesmo, né? A Copa do Brasil tem disso, né? Nova Iguaçu passou pelo Barcelona de Rondônia. O Remo passou pelo Gás, que deixou o Gás sem gás. O Operário aqui ganhou nos pênaltis do Maitá 3-1. Concórdia matou a Ponte Preta em casa Baita 2-1. resultado. Baita Esse me resultado. Assisti também. Pelo Se eu tivesse Coibão ali do apostado- outro lado da sangue ali. Se eu tivesse apostado, eu tinha me quebrado. Olha aqui outro resultadinho. Ceilândia e Curitiba 2-2. A Ceilândia vem fazendo campeonato sempre bom. Ceilândia passou nos pênaltis 4-2, deixou Curitiba fora. Agora aquele jogo, só dar um parênteses do Concórdia e Ponte Preta, estava 1x0 Ponte Preta, se não me engano, né? Ponte Preta teve o Pedro, foi Virou 2x0. 2-1.
Tá, mas Ponte Preta tinha o pênalti para fazer 2-0. Né? Aí errou o pênalti. Aí tomaram a virada. Aí tomaram a virada. Aí o Bragantino empatou com o Souza lá na Paraíba. Assisti esse jogo. 1-1, o Bragantino ganhando os pênaltis 5-4. Esse jogo o Bragantino fez o gol 53 minutos, mais ou menos, que nem o Grêmio. Como Deus. E foi para os pênaltis e ganhou. O Novo Horizontino Não, pelo Rio Branco. o pior do jogo do Souza e Bragantino, além do Bragantino fazer o gol no 53, o jogo ia só até os 52. Ah, E aí o juiz Deu mais um. deu mais um. Bah, é aqui para geral. Quem fez o gol do Fluminense, adivinha? Cano. German Cano. O Botafogo da Paraíba empatou em 1-1 com a Portuguesa. A Portuguesa aqui eu acho que é paulista. Tem uma fria, tem uma... E ganhou nos pênaltis 4-3 do Botafogo da Paraíba. E o Inter de Limeira e Vila Nova, o jogo foi 0-0. O Vila Nova ganhou 7-6, ganhou nos pênaltis do Vila Nova. Também assisti os pênaltis. Aí as rodadas agora que o Beto estava... Ontem o Aparecidense matou o Cascavel 1-0. Sim. Matou o Cascavel. Agora estão jogando Caxias e Fluminense, está 1-0 para o Fluminense. E amanhã, ainda hoje nós temos às 19h30, já estão jogando Atlético Mineiro e Manaus. E às 20h30 nós temos Nova Iguaçu e Vasco da Gama. E amanhã, para fechar, amanhã às 19h30 tem Maringá e União e Olaria e Brusque. E o Grêmio ainda tem, não podemos deixar de fora, falamos do Caxias aqui do Fluminense, Grêmio e Atlético, tem o São José. Guarani de Bagé tem casado pelo Atlético Paraná lá em Curitiba, aí é difícil também. E o São José contra quem? O Bragantino, acho que é, né? Não me lembro. São José, eu acho que é Bragantino, né? Vai passar só o Grêmio, acredito, desses 4 gaúchos. Mas vai ser jogo azedo, né? É um time meio enjoado, né? Time de Série B também, Só que né? desse ano aqui, por incrível que pareça, ele não chegou nas semifinais do Mineiro. Ele não chegou na semifinal. Foi Cruzeiro e América e o América matou o Cruzeiro. E o Atlético matou o Tombense 3-0. Mas tu sabe então, como o final do Flamengo Mineiro vai ser América, o Coelho, contra o Atlético, o Galo. Mas tu sabe a Copa do Brasil, duas primeiras fases de Copa do Brasil é um jogo só, né? É um jogo só. Na casa dos caras lá, né? Então, vamos lá então, gurizada. É isso? Dito isso, para parceiros do Boteco dos Guris, vamos lá então. Supermercado e Casa de Carnes no Vilo de Ouro. No Vilo de Ouro você encontra os melhores assados de carne e de frango, além de maionese e polenta frita. Se você só quer relaxar e descansar no fim de semana, nós assamos o seu churrasco. Estamos à disposição nos 2 endereços. Esperamos vocês na Matriz, o fone é 3522-3633 ou 99938-6649. E na filial, bairro Cotrel, o fone é 99989-6005. A Sony Veículos, empresa especializada na compra e venda de veículos há mais de 30 anos, sempre com um trabalho sério e dedicado aos seus clientes. Sob os cuidados de Tarcísio Assoni, um profissional com excelente conhecimento na área. O Tarcísio só não conseguia passar para a marcação do Nico, né? Que ali aquela lateral ali. O Tarcísio Carnaval, fantasiado de Fred Flintstone. Só acho que não fez muita maquiagem. Não deve ter mudado muito, né? Folha 549-9982-1300 ou 1300, como diz o Nico, né? Qualquer que seja o seu sonho, a chave dele está na Sony Veículos. A Sony Veículos sempre à sua disposição. Pizza do Edson, como diz o Nico, Edson Casemiro, né? Venham nos visitar e fazer a sua comemoração com a melhor pizza de Erechim. Pizza salgados e doces, além de drinks especiais, sempre com excelente atendimento da casa. Esta de sorvete com morango é sensacional. Estamos à sua disposição. Temos teleentregas pelos telefones abaixo. Esperamos vocês. Aqui só tem o telefone do andante, né? Não tem o fixo, né? O andante é 99136, agora sim 0650. E hoje é quarta-feira, dia da pizza. Hoje é dia da pizza. Beto Gravações, converte seus vídeos antigos em VHS para, eu vou dar uma emendada aqui, em DVD ou pendrive, né? Não perca seu tempo, não perca com o tempo os seus melhores momentos da vida, que a fita vai deteriorando, né? Então, quanto antes você fizer, melhor fiz da fita do Nico, de novo, a clássica, aquela. Até golo fez. E um monte disseram, conversa tua, não, fui treinador lá e tal. Verdade? Mandaram transferir a torcida atrás dele. Vem a torcida aqui atrás do gol aqui. Então, o homem é brincadeira. O homem é. Até o que administrava lá, o seu finado, seu Luiz, ele chegou para mim e disse,
o Nico tá louco. Eu achava que era um cara, tudo novo. Vai me destruir o ginásio, os caras vão me destruir. Grande manga, o manga me chamou na tela lá, disse, pô, tu não pode fazer isso, agora foi, mano. Vai tu tirar Não os podia, caras. agora já foi. Faça a transformação e guarde suas experiências para sempre. O telefone do Beto é 54999013948. Tu disse? Eu disse 99901, não, 99101, perdão. Eu li errado aqui, pô. É 99101, deve estar a caneta aqui. 99101. Às vezes Pô, fica me quebrou agora. às vezes a minha secretária eletrônica ali dá um... É 99101 3940. disse? Eu corrigi no meu próprio Tu telefone. disse? 9 Para não haver dúvida. 9101 3948. Agora sim. Só antes do boa noite, Sim. o Beto vai que comanda agora aí, Sim. eu quero só a opinião de vocês. Palpite pro Grenal. Beto. Tá, mas já seco assim, meu. Seco. Eu pra mim dá 2-1 pro Inter. 1-0, Grêmio. 2-1 pro Inter. Beleza. Tu? E tu? 0-0. Ele cai aqui. Mas ele já falou. Ele encheu do ouro. Ele já deu, mas ele já deu. Ele ficou quieto pra ver se tu encerrava, Beto. Não, mas ele é lambaio. Antes ele já falou 0-0. Não, Lambaio. Ele é 3 vezes Lambaio. Não, ele... Você sabe Chamei o que é? 3 vezes Lambaio. Você sabe o que significa Ele falou lambaio? que é 0-0. Eles estão falando aqui lambaio. Como nós começamos com o carnaval, vamos perguntar o que é lambaio? Lambaio é um cara ligeiro e O inteligente. lambaio tinha um cara ligeiro, um cara tem um manejo. Lambaio, segundo o dicionário. Agora sim, a aula do final. Agora não tem que... Significa cabo de vassoura velha com pano na ponta para limpar fogão de padaria. Põe sujo nisso. Mas serve também. Não, Serve também. mas o O cara é popular. lambaio, o cara é caco. Não, o popular do Lambaio é um cara rápido, inteligente, ligeiro. Não, cara é malandro. Não, lambaio é cara malandro. Cabo de vassoura deixa ele. velha com pano na ponta para limpar fogão de padaria. Ele é dono É lambaio. isso aí, cara. Não sei onde é que ele tem uma anotação. É, como é que é o nome Nunca do acostumado o a fazer Aurélio? anotação. Ele acho que olhou no O Aurélio. Nico é acostumado a fazer anotação para tudo que é lá. Ele olhou no Aurélio. É isso aí então, pessoal. Dito isso? De minha parte, me despeço aí, né? Espero voltar quarta que vem, estar aí. E ótima semana no Grenal. Tomara que tenhamos um Grenal sem muita polêmica da arbitragem, porque já encheu a sacola já de negócio de arbitragem, já que eu vou te dizer uma coisa já. Esse campeonato aqui, eu acho que para bater esse ano é difícil a questão da arbitragem. Mas um ótimo fim de semana a todo mundo aí, um ótimo Grenal para todo mundo. Fica sua despedida aí. Boa noite. Por hoje, né? Boa noite. Boa noite Por a todos hoje. os amigos e amigas. Obrigado por vocês todos sempre nos acompanharem. O Boteco está bombando. Está voltando ao normal, né? Porque a gente retornou aí no final do ano, das festas, então começou num nível, já estamos praticamente na normalidade de novo. Obrigado por todos vocês. Até a próxima quarta-feira. Isso aí. Carlos Espinato, Nico. Boa noite, Betinho. Boa Certo. noite, Figueiredo. Boa noite, pessoal que nos acompanhou até agora. E que termine 0-0. Estou satisfeitíssimo porque, Tem um caminho. cara, e eu vou dizer mais um para vocês. Não falei, para não ter que falar depois. Não ter gente expulsa no Grenal. Aquele abraço. A tendência é grande. Um abraço a todo mundo aí. A tendência. Ô,